boa tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Tamo nós. Olha aí! Dia maravilhoso, convidado especial aí, que temos muito que agradecer. Mas antes de apresentar, vocês sabem que a gente tem algumas obrigaçõezinhas, não é verdade, meu querido Caio Fernandes? @Beyond the Cave, galera, vamos lá, segue a gente, muita coisa acontecendo, novos entrantes, novas discussões, tá demais, né, cara? Interage lá, curte Temas a gente, polêmicos, uns temas polêmicos, postagens muito legais, uns recortes geniais, todas as mídias sociais. Clica o sininho, clica aperta no o botãozinho Segue lá. nós, segue Vamos nós. lá. Arroba Cê- Beyond the E Cave. você pode apoiar a PDC. gente também, não pode apoiar a gente, Reginha? Verdade, bem lembrado, Como é meu que amigo. funciona isso aí? Apoia.se/Beyond. Mas é caro, Cara, né? Velho, isso é cheio dessa conversa aí, apoia. Mas R$20 por mês. Quanto que custa o estacionamento? Porra, bicho. Tá Na aqui. Paulista. Meu Deus do céu. Então, R$20 por mês, meu amigo. Ganha uma dessas belas camisetas que estão aqui. Mostra aí pra galera, vai, meu. Faz alguma coisa aí direito, velho. Mostra isso aí pro pessoal. Olha lá nós aqui. Olha, tem sim. Essa cor maravilhosa. Já ganha, coisa bonita. apoia e já ganha camiseta, meu amigo. É isso aí. Além disso, participa do nosso grupo, acompanha ao vivo. Obrigado, Faz galera, perguntas. que está ao vivo. Faz perguntas que nós temos aqui pro nosso querido convidado. E outra, quando usar a camiseta, tira a foto e manda pra gente, pô. Exatamente. Fato. Toma até cerveja agora, não é isso? Ele não se aguenta, ele Isso é pro apoiador. Tem uma Exato. cerveja do Beyond the Cave pro apoiador que tá chegando, galera. Aí já temos aí 50 caixas que estão na produção. A Taste of Liberty. Taste of Liberty, um gostinho de liberdade que é o que falta nesse país, não é verdade? Vamos falar de coisa vamos boa. lá, porque interessa. Chega Vamos, de... chega, tá bom. Chegou, tá ótimo. Vamos lá, vamos lá. Nosso querido Sérgio Victor, que é de Taubaté, empreendedor, casado, pai da Júlia e do Gabriel, formado em Economia e Administração de Empresas pela Bellarmine University, é assim que fala? Tá bom na escola aí, camara? Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. E Master em Marketing pela SPM aqui em São Paulo. Foi eleito deputado estadual pelo Novo aqui em São Paulo em 2018. Quase 30 mil votos, meu amigo. E agora em 2022 não foi reeleito, apesar dos quase 42 mil votos. Na Alesp aprovou o Código de Defesa do Empreendedor, a gente gosta muito, e outros projetos de redução de burocracia. Presidiu a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e liderou a bancada do Novo por um ano quando estava lá. Meu amigo, muito obrigado, seja muito bem-vindo, agradecemos muito a sua presença. Rapaziada, eu que agradeço estar aqui com vocês, tomando uma cervejinha e poder bater um papo aqui. Bora Obrigado bater pelo papo. convite. É isso aí. Que é isso, nós que agradecemos de coração. Cara, a gente gosta de ver pelas camisetas aí, tem uns temas que a gente usa no nosso dia a dia. A gente gosta muito da filosofia, do platonismo, estoicismo, humanismo. O Caio gosta muito da cerveja, o camarão da costela. E a gente gosta de perguntar pra todo mundo que vem aqui uma coisa filosófica, por isso que, do teu coração. Pra você, o que é a vida boa, meu amigo? A vida boa? Isso, Caraca, é difícil mesmo. difícil, já começa assim. Olha, obviamente que eu vou levar no meu lado aqui, né? Perfeito. Eu tenho tido, com exceção desse pequeno viés de perder uma eleição, né? Mas eu tenho tido muita sorte na vida de ter conseguido me dedicar bastante às coisas que eu queria e ter conseguido conquistar. Então, a vida boa é quando você tem a oportunidade de estudar, de se dedicar às coisas que você acredita e conseguir chegar lá com um monte de gente boa ao seu redor. Hoje, obviamente, envolve a minha família querida, os meus amigos e para mim a vida boa é você olhar para o lado e olhar para trás, ver que você tem um monte de gente boa ao redor, ver que você conseguiu fazer bastante coisa legal e olhar para frente e ver um monte de oportunidade ali. Uma possibilidade de você deixar um legado. Esse é o motivo que você entrou, por exemplo, na vida pública. Apesar de anteriormente ter tido uma formação boa, ter sua empresa, essa questão de deixar alguma coisa para frente foi o que te motivou? Eu também sempre gostei de refletir no sentido de o que me move, né? E acho que eu cheguei numa linha que é aumentar meu impacto. Então uma experiência muito marcante foi quando eu fiz um projeto social de microcrédito na África, que eu tive bastante tempo para olhar, para desapegar da qualquer coisa de valor ali e olhar para tudo que eu já tive de oportunidade. Falei, eu tenho uma vida boa e tenho bastante ferramenta
para ajudar os outros. Aí quando eu voltei né, foi um projeto legal em Malawi, né? Quando eu voltei para os Estados Unidos, me formei, cheguei no Brasil, entrei para uma escola de curso profissionalizante que fazia justamente isso. Todos os nossos alunos, eu media o nosso resultado, o nosso sucesso, se aquele aluno ou aluna estava ganhando dinheiro. Então, o nosso era curso profissionalizante. Se essa pessoa não sair daqui ganhando dinheiro, que é a meta de todo mundo ali, eu errei. Pode ter sido um ótimo professor, pode ter sido a escola acolheu bem, mas esse aluno pegou o que ele aprendeu, pegou a espada aqui e foi para a guerra, e essa era a nossa métrica. E aí eu vendi as escolas, querendo ou não, quando você está num negócio, né? Eu fiquei quase 10 anos ali. Começa a ficar muito repetitivo, né? Uma escola tem um tripézinho lá, pedagógico, financeiro e comercial. Você tem que vender curso, tem que ensinar o aluno e ele tem que pagar em dinheiro para você sobreviver. Aí eu começou a ficar repetitivo, falei, bom, como é que eu aumento o meu impacto? Aí eu estava num momento que o Brasil passava, similar ao de hoje, talvez, né, de um desgosto pleno pela política. Que ano era mesmo? Mais ou menos. Foi 2015 que eu comecei a me engajar. Oi? Dilma pré-impeachment, né? Foi em 2016? Então, um ano antes, alguns meses, talvez. Para colocar, talvez, não falei da linha do tempo, né? Eu me formei em maio de 2009, em outubro de 2009 eu tinha voltado para o Brasil e começado a empreender ali cedo também, com 21 anos. E aí, beleza, né? Quando você começa a empreender, você não tem tempo para discutir nada, né? Minha vida social estava ruim, política, então eu baixei a cabeça e vou trabalhar ali, aquilo ali, né? Teu projeto. Isso. E me dediquei período integral, estava apaixonado pela causa, né? Eu comprei uma escola no momento ruim, vou reerguer esse negócio, vou crescer e tal. E aí você começa a entender, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, ficar quase 6 meses em Malawi, na África, num lugar em um vilarejo que a gente ficou mais tempo, não tinha nem energia elétrica. E aí você começa a ver, eu tô tentando ajudar aqui uma mãe de família, para, né, simplificar, a montar um negocinho dela para poder sustentar a família dela. E aqui no Brasil é difícil. Eu vou falar palavrão aqui? Lógico, à vontade, por favor. Puta que pariu, né? Esse país está fadado ao fracasso. Você tem um monte de gente pobre que não consegue criar uma ferramenta para melhorar de vida, e quando quer, tinha muita burocracia, na época nem tinha um MEI ainda. Tem alguma coisa errada, né? Falei, não vai porque, em grande parte, o Estado impede que vá. Isso, né? Exato. Daí eu vi, e eu tinha escola em 5 cidades diferentes e via que às vezes uma cidade conseguia evoluir um pouco mais, não porque o político ajudava, mas porque o político atrapalhava menos. Sim. Então, tem alguma coisa que começou a me incomodar, né? Isso no Instituto Embeleze, que era uma franquia de curso profissionalizante na área da beleza. Já na faculdade em Anguera, lá, que eu era parceiro e responsável por uma região, mais da metade da minha receita era ProUni e FIES. Cara, a gente está construindo a casa pelo telhado, né? A gente acolhia muita gente, recebia muita gente que passava nos vestibulares muito simples ali. E, cara, era muita gente muito simples também. O ProUni, beleza, mas o FIES, essa pessoa ia ter que pagar em algum momento, ou não, né? Depois o Bolsonaro... Ponto interessante, porque a gente endividou quem a gente nunca criou condições para trabalhar, para poder pagar o financiamento. Então o que eu via, a gente muitas vezes ficava dando, eu e o meu sócio dava aula de reforço de alguns conteúdos básicos ali, a gente era bem mão na massa. Cara, esse diploma para essa pessoa não vai aumentar em nada ou muito pouco. Na verdade atrapalhou, né? Porque agora ela é diplomada, ela não para de estudar e ela vai se preocupar em trabalhar. E os 4 anos que ela gastou de estudo, ela poderia ter gastado uma carreira. Podia ter. E o endividamento que dá conta que vai vir depois. Ela ou fazer um curso que dá ferramentas para ela entrar breve no mercado e poder calibrar o seu produto para sobreviver ao mercado. Podia até mexer com a autoestima, talvez, de ter um diploma. Muita gente que estava pela primeira vez tendo um diploma universitário, mas o ganho marginal dela de ter um aumento salarial, de ter melhores oportunidades, era muito baixo. Não se pagava. Não pagava o tempo dela, o endividamento, não pagava o fato dela estar ali. Então isso começou a me incomodar e aí você vai olhando para as... Né, você acaba melhorando ali no seu negócio e começou a ter mais tempo para olhar, tá bom, mas aonde está a causa disso aqui, né? E aí foi quando a gente começou a discutir muito política entre os amigos. O país é burocrático porque a gente atrapalha demais. É um monte de lei, é complexo. Qualquer país desenvolvido... Daí você olha para quem funcionou, né? Qualquer país desenvolvido tem um alto nível de liberdade econômica. Qualquer um que queira montar um negócio é mais simples, menos burocrático. O acesso a dinheiro, né? Acesso a crédito é mais fácil.
Daí eu comecei a discutir política também nesse momento, vendo ali o PT arrebentar o país, não só economicamente, daí os casos de corrupção ficam até... mexe mais com a emoção das pessoas também, né? Sim. E aí você viu uma brecha. Uma das coisas que durante o teu mandato foi a questão do Código de Defesa do Empreendedor, a Lei 17.530 de 2022, né? Assim, chama atenção, assim, você quer reduzir a burocracia, quer dar uma facilidade de acesso, quer dar celeridade ao processo, mas a gente acaba usando uma lei que é criada pelo Estado para combater o próprio Estado. Uhum. Né? Como que você vê essa questão de você, mesmo usando o Estado, tem que usar uma lei para combater o Estado? Às vezes parece que se a gente continuar assim, teoricamente não fecha a conta, entendeu? Sim. Bom, daí aí participou do processo eleitoral, deu certo, deu liga. Cervejinha, não pode faltar. Né? Foi uma campanha muito interessante, né? Aí eu primeiro comecei a procurar partido, gostei do Novo na época, tal, me filiei, decidi ser candidato para ajudar, para sair das discussões e aí a primeira coisa que a gente fez no mandato, eu e o deputado, ex-deputado agora também, né? Ricardo Melão, tá bom, o que a gente faz? Então, muito bom, abraço, Melão, hein? Teve aqui conosco. Muito bom, Melão, teve aqui com a gente. Gostamos do Melão pra caramba, foi muito bom o papo com ele. Ó, virou um irmãozaço. E a gente brinca, né? Sócio em quase todos os projetos. Que legal. A gente ficou muito amigo e nos primeiros dias falou, cara, nossas primeiras ações vai ser de desburocratização e revogação. Então, a gente criou lá a Frente Parlamentar de Desburocratização, a gente criou uma plataforma, até agora que hoje eu estava conversando lá com a equipe do Léo Siqueira, que se elegeu para ver se ele quer manter, chamado Revoga Já. Então, a gente criou um movimento para assim, olha, você que está aí se ferrando com alguma lei, alguma norma, avisa a gente, que agora a gente está do outro lado do balcão e a gente quer tentar lutar contra ela. E a gente percebeu uma coisa, né? Quase todo mundo reclama de burocracia, mas ninguém sabe, tá bom, qual é a lei, qual é a norma. Então não precisa me dizer qual é, me fala o problema que a gente tem agora, equipe, qual é a dor que a gente vai estudar. E a gente fez um pacotão de revogação de leis, porque no Brasil, diferentemente de outros países, também não tem uma revisão do estoque regulatório. Então a gente tem lei dos anos bolinha, que eu tenho um exemplo legal para dar aqui depois. E a gente juntou lá 100 e tantas leis, muitas de baixo impacto tal, para revogar, enquanto isso aprovando um monte de coisa ruim. Aí eu olhei para o meu e falei, cara, enxugar gelo. A nossa capacidade de revogar leis é menor do que a capacidade criativa desses caras aqui de aumentar a burocracia, ou para aprovar um projeto de lei não é tão simples. Que daí você pega lá 100 e tantas leis que a gente levantou, aí você tem que ter alguns cuidados, né? Pô, você vai revogar uma lei de um deputado que está na casa, você já cria uma inimizade. Pô, então tira essa aqui para agora. Aí um ex-deputado... Escolher a briga, qual é a briga que você vai tomar primeiro, né? Só que daí você chega e vê que, cara, eu não vou conseguir revogar as leis que importam. E a ideia, então, como é que a gente coloca uma barreira na criação de novas leis? Boa. Daí veio a ideia do Código de Defesa do Empreendedor. Boa. Felizmente, né, aí tem bastante história de bastidor de política dessa, né? Porque a gente rodou todos os setores, fez bastante audiência pública, trouxe o governo também, porque na Assembleia, diferente um pouco do Congresso, a Assembleia é considerada como um puxadinho do governo. Quase ninguém sabe o que o deputado estadual faz, então é muito fácil o governo trazer todo mundo para a base. Ó, eu mando tantos milhões lá, né? Te ajudo aqui com emenda para Santa Casa do seu bairro, do asfalto lá na... Acho curioso você falar isso, porque já é o problema inerente da política, no sentido que as pautas levantadas vão ser um convescote, já está fechado no início. O resto é só a boiada, é porteira que parte um boi e passa uma boiada. E as casas... Esse é o problema, né? Não é o problema das leis, mas como é que são montadas. Exato. O Otto Bismarck falava, se você soubesse como as salsichas são feitas e soubesse como as leis são feitas, você não comeria salsichas e não respeitaria as leis. Exatamente. Essa é uma ótima frase, muito realista. E tem uma ideia também de concentração de poder na União. Porque se os estados realmente tivessem autonomia, as casas estaduais teriam muito mais importância para você pautar leis do dia a dia.
Então, como isso é pautado no Congresso Nacional, sem dúvida. E é porque não é uma federação, eu gostei muito do seu pensamento. Como o Brasil não é uma federação de fato, o Brasil tem um ideal muito positivista, centralizador, governo central. Talvez, depois que construíram a Versalhes brasileira, chamada Brasília, isso ficou mais forte ainda. Não tem accountability. Sai de lá, emana do coração pulsante do país tudo que o resto do país vai ter que seguir, e é isso. E é isso. E é isso. E aí é pautado não no common law, no sentido de que vem de baixo. Não vem de baixo para cima. Top down. De cima para top down, não é bottom up. Isso, e se um cara criativo do Acre teve uma brilhante ideia e conseguiu convencer o governo que funciona, uma regrinha que vai funcionar, que era para funcionar localmente, funciona pro Brasil inteiro e atrapalha a porra toda. Cara, eu tô interessado nos limites da tua atuação política, porque, cara, você fez um caminho ali, um curso Zonora demais. Animal, porra. Né? Animal, né? Você foi um empreendedor de sucesso. E outra, e só um detalhe, ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Não, deitou, né? Chegou intercâmbio ali, foi pro college. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Né? E aí eu voltei, podia ter jogado tênis, não sei o que lá, mas voltei, resolvi ser médico aqui. É difícil você ver um cara que vai fazer intercâmbio e fica pra fazer o college, entendeu? Tem um quê aí. Fato. É o que os caras falavam, né? Ele chegou pra briga com uma trincheira de livro e de cabedal técnico pra poder fazer isso, né? Então, assim, beleza. Fez isso, entrou pro jogo político, teve ali uma função de liderança de comissão, de bancada e tudo mais. Viu isso acontecer num dos estados, né? Talvez no estado mais rico da federação. Então a gente sabe assim, tem coisas que são as ideais, quais eram os seus ideais quando você entrou, né? Tem coisas que foram as possíveis, que você viu, cara, já não dá mais, e teve o que você conseguiu fazer. Conta pra mim pra nós, né, que essa jornada... Ô, garotinho! Tá tudo certo. É a jornada da política. A jornada da política. Conta pra nós. E olha que a gente tá concordando, né? Cai um lenço. O que você viu aí, cara, nesse mundo político, cara? O que eu acho mais, assim, eu vou tentar pensar de forma relativa, né? Comparado com os meus amigos e o Melão que teve aqui, o Poit, o Léo Siqueira agora que eu tô assessorando ele. Todos estiveram aqui, hein? Léo Siqueira 2 vezes. Exatamente. Ele é bom demais, né? Léo Siqueira foi muito bom, os 2 papos com ele, muito bom. E acho que a minha diferença com relação aos meus amigos era que eu tinha visto na prática a burocracia atrapalhando lá a Dona Maria de empreender. Então eu valorizo muito as pequenas mudanças na legislação porque eu sei o quanto isso pode mudar. Então eu cheguei lá e falei, bom, como é que... Eu não lembro, e eu perguntei para um monte de gente, quase ninguém lembra de um deputado que foi marcado por um grande projeto de lei. Então eu comecei por eliminação. Eu não sei aonde vai ser meu... Não, eu falei para vocês que meu drive é impacto. Sim. Cara, eu não lembro de ninguém que fez um projeto de lei tão bom que ficou marcado... Vocês lembram? Âmbito estadual ou federal? Federal. Faz. Cara, cinto de segurança? Candia. Qual o nome da pessoa? Candia. Lei Candia. Pô, bem ou por mal? Oi? Não, exato. Mas você vê, já fala muito, né? Não, justo, não, como deputado, justo. não. Como, obviamente, o sobrenome do cara é Candia. Sim. Não, teve ali da liberdade econômica, que inclusive o pessoal do Novo tava junto. Mas eu gosto eu gosto da ideia de que não tem protagonismo nesse sentido. Também gosto. Também acho que é isso tem mesmo. a lei da telemedicina, da Adriana Ventura. Então, mas... Mas é recente. Eu achei Paulo, mas não conseguimos. Da Telesaúde, a gente pegou da Adriana e trouxe pra cá. Nos Estados Unidos, só para traçar um paralelo, não que seja, mas enfim... as leis são conhecidas justamente pelos nomes dos congressmen. A forma de marcar os caras. Exato. Lei Dodd-Frank, Lei Glass-Steagall. Os processos também, né? Os processos. É tudo nominal nesse sentido. E isso gera a ideia de accountability, né? Todo mundo sabe. Aqui o que nós temos de nome são os planos econômicos. Plano Bresser. Ou os coronéis. Das coisas horríveis. O ex-presidente da casa também, ele falou, não, eu fui autor da proibição de fumar em área interna. Marcou a vida de todo mundo, mas ninguém... Eu não sabia. Eu falei, caramba, nem eu que tava aqui, eu sabia que era você. Então, assim, eu não vou ser esse cara. Aí na Assembleia também tem os seus acordos internos e como funciona. Eu falei, cara, eu não vou... Possível. Sou eu aqui.
apesar de ter tido muita oportunidade, o pequeno comerciante do interior que vai chegar aqui não é meu perfil. Vou conseguir revolucionar a casa. Então eu vou procurar essas micro-reformas que atrapalham muito a turma na ponta, que é impossível o PT ser contra aqui, se eu explicar para eles decentemente. Sabe, ninguém é contra a Dona Maria. Se melhorar a vida da Dona Maria. Negócio, não vou ficar arrumando briga ideológica, eu vou gastar meu tempo caçando legislação ruim que impacta um número razoável de pessoas e vou trazer para cá. Então eu falei, eu errei muito em não divulgar bem, acho que eu até acredito isso a perder a eleição, mas falei, cara, eu vou ser altamente eficiente. Quando eu olhar para trás, eu vou falar que tesão que eu consegui tecnicamente resolver esse problema, né? Isso cara, eu tô aqui, eu não sou ativista, eu não sou youtuber. Sim. Enquanto tá todo mundo brigando, eu vou tentar. Eu vi que muitas vezes as pessoas preferiam ser marcada por um posicionamento e ganhar um destaque em algum tema, enquanto, sabe, a gente tá discutindo a peruca do rapaz lá no plenário, e metade da população tá sem saneamento básico. Mas esse discurso sincero tinha praxis na articulação com a oposição? Essa sua postura legítima e honesta, quando você fala assim, cara, vamos resolver aqui o que impacta essa ideia, né? Com o PT, por exemplo. Você conseguia conversar com os caras? Sim, com tranquilo. Cara, tudo que você vê lá é um teatro, é o plenário. As discussões, as brigas, na maioria das vezes, no cafezinho, estava todo mundo conversando. E é no cafezinho que se toma as decisões, não é no plenário. Quando o cara sobe no plenário, ele não está convencendo ninguém da ideia dele. Ele está fazendo um discurso para fora, para chegar para a imprensa, para a população, para os seus eleitores. Não consigo lembrar de um discurso ou uma discussão de um projeto de lei na tribuna, no plenário, que fez alguém mudar de opinião. Mas quando você está falando assim, defesa do empreendedor, e aí você tem um cara de esquerda que ele está falando defesa do trabalhador, teoricamente é esse que é o grande, assim, não estou sendo literal, mas é o grande jogo do negócio. Cara, foi isso que eu fui conversar com a bancada do PT, inclusive, na época. Eu cheguei para quase individualmente, né? Você começa pelo líder, porque daí depois ele traduz para a bancada, tem as reuniões de bancada. Esse game você já conhecia? Da articulação, de como os canais, os ritos, ou você era naive total? Aprendi lá. Você aprendeu lá? Ingênuo pra cacete. Acho que até hoje carrego um grande nível de ingenuidade, que bom. Mas de todo mundo que entra na política, sim, cara. Mas aí eu posso falar assim, pô, como um novato, eu consegui aprovar e sancionar 3 leis muito legais de micro-reformas ali, de burocracia e tal. Mas como é que foi com o PT esse negócio do... Não, daí falou assim, olha, Código de Defesa do Empreendedor, é quase um tapa na cara. Porra, é isso que eu tô falando. Como é que você vai negociar isso, entendeu? Lá tem um formato na casa que era um projeto de lei por deputado por ano. Parece ser ruim a princípio quando a gente fala, pô, mas vai ter um acordo, todo mundo vai aprovar. Mas se você for pensar, eu falava, eu brincava. Tem um acordo tem um acordo interno. Um acordo que aí cada deputado pode aprovar, tem direito de provar, escolher o projeto de lei que tem, é isso? Eu não tinha a mínima ideia. Pode aprovar um projeto de lei por... Aí eu falei, caramba, cara, mas esse acordo é ruim, porque daí você vai ter que votar em projeto ruim, mas daí como é que funciona? Se você for pensar que são 94, se não tivesse regra, ou ninguém aprovava nada, que era melhor, ou imagina o cara aprovar 3, ia ser 270 projetos por ano, aí ia ferrar de vez. Então um projeto por ano é uma redução de danos ali, né? Não vamos querer que a turma, igual na Câmara Municipal, às vezes aprova 8 no ano, pô, tá bom. Só que daí passava uma lista dos projetos que cada um indicava como prioridade, e o acordo era, bom, consiga a maioria. Que eu não vou ficar pautando o presidente falava, né? Eu não vou ficar pautando o projeto no plenário, que a galera vai ficar tretando. Já faz com a maioria pra gente poder resolver. Queremos resolver o bagulho. Pra chegar, ter pouca discussão. Vamos realizar. Isso. Então ficava rodando nas bancadas assim, olha, o projeto do Sérgio é o Código de Defesa do Empreendedor. Aí passa nas lideranças e aí vem uma planilhinha dizendo, ó, tal pessoa vai obstruir, tal pessoa é contra. E aí o que eu fiz? Eu fiz questão de pegar o meu projeto, ver quem era contra e ir lá sentar. É claro que a bancada do PT, quando fala Código de Defesa do Empreendedor, é o patrão... Não bateu ali, né? Eu fui explicar... Eu falei um pouco da minha história, né? Falei para os deputados, olha, eu tinha uma escola de curso profissionalizante, eu ensinava, na maioria das vezes, mulheres empreendedoras estavam querendo montar o salãozinho de beleza.
olha aqui, que ponto que você é contrário? Alguns nem tinham lido porra nenhuma, só tinham lido o título. Daí eu explicava, muito porque eu era também um cara... Gente boa, né? De bom relacionamento. Não era o Arthur Duval, que ficava xingando os caras no plenário. Só pra detalhe, né? Mas é uma brincadeira. Quando eu era... Só pra ser polêmico. Eu fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e eu convidei, tinha todos os parlamentares de todos os partidos lá. Então, como presidente, eu sentei com a professora Bebel, que era do PT, tô tentando lembrar quem que era do primeiro ano, acho que era o Gil Diniz, o carteiro reaço do PSL, e falei, olha, vamos fazer uma pauta conjunta aqui, porque senão não ia nem dar quórum. Sim. Dei espaço, porque ali é palco, cara. Eu não preciso concordar. Eu era presidente, você tem que ter esse espaço para discutir as coisas. Justo. Isso é política, né? É. Então, a minha postura foi me dando um certo era tipo um crédito. Moderador de tempo, porque você não estava fazendo juízo de mérito do discurso do cara. E todo mundo foi eleito. Né? Eu posso discordar integralmente do que o PT fala, mas pô, o Suplicy teve 900 mil votos, sei lá. Esse cara tem que subir no plenário e falar o que ele quer. Tem 900 mil pessoas que escolheram ele na urna. Justo. A gente tem que combater para não aprovar nada que ele... Perfeito, mas liberdade de expressão, você pode falar. Sim. Falar, Aí, beleza. Aí eu tinha diálogo com todo mundo e todo mundo me respeitava. E aí eu fui mostrando, vou falar, quando eu falo aqui de silêncio positivo, sabe o que é o silêncio positivo? É quando assim, olha, pensa que a Dona Maria quer montar uma lanchonetinha e aí o governo do estado demora 1 ano para dar a licença para ela. Você quer isso? Não. Então vamos fazer o seguinte, coloca um prazo aqui, baixo risco, é 30 dias, se o estado não responder, deixa ela trabalhar. É isso. Não, mas e daí as empresas de alto, sabe? Começava o casuísmo. Cara, esse cara já ligou pro governador. Ele já tem esquema, já conversou. Já tem a resolução. Essa lei só fala com o pequeno empreendedor. Porque quem é grande, você concorda que o cara tá sentado na mesa? Inclusive, muitas vezes tinha foto lá, né? Na época do Dória, com um grande empresário. Falei aqui, a gente tá tentando ajudar quem não tem acesso, quem não tem o despachante de luxo. É o pequeno, é o mesmo público. Você quer falar com ele da sua maneira, eu quero falar com ele da minha maneira. Eu quero deixar... Pô, verdade. Aí, às vezes, tinha uma coisinha ou outra que eles não concordavam, que a gente mudava um termo, mas passou como Código de Defesa do Empreendedor. Era explicando que era o pequeno empreendedor. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Assim, foi um cara que em 2018 nunca foi conhecido, foi lá, batalhou, foi atrás, né, foi nos municípios, quase 30 mil votos e foi eleito. Obviamente que fez um bom trabalho, né? Tanto é que aumentou o número de votos na eleição seguinte. Tanto é que eu não votei em você em 2018, mas votei em você em 2022, por exemplo. Agradeço. Mas assim, fez um trabalho bom. Foi para quase 50 mil votos lá, mas não foi eleito. Aonde que tá o erro aí? Com certeza o erro não tá em você. Alguma coisa tem, óbvio que tem participação do Novo. Como que você vê o que mudou de 2018? O que você digeriu disso tudo? A gente fez o mesmo balanço com o Alexis. Exatamente. Recordar, né? Quer dizer, o que aconteceu? Anamnese queria ouvir a parte dele também. O Alexis é um grande amigo e, cara, que lindo seria ter um Alexis agora liderando a discussão da reforma tributária. Votei nele também, então, Votei já pode deixar claro. Também, Alexis e Sérgio. Eu me votei nele. E hoje descobri que o Léo está fazendo um doutorado e a tese dele é tentando demonstrar ali as discrepâncias do nosso problema tributário, né? De ter uma regra tão complexa. E, cara, que é a pauta do Alexis. Tem que liderar essa discussão também agora, em âmbito federal, até, né? Mesmo como deputado estadual. Eu não acredito ao Novo, cara. Eu tava com mandato. Sabe quando você tá com a espada na mão, com tudo? Eu acho que eu perdi para mim mesmo em alguns pontos. Eu acho que eu fui muito negligente na comunicação. Grande parte do que eu consegui fazer, produzir, entregar, eu não soube fazer capitalizar em cima disso. Capilarizar, não é capitalizar, talvez seja capilarizar. Os dois, capilarizar e capitalizar. Também, capilarizar para todo mundo saber e ganhar o crédito. No voto. Feito. Ganhar o voto, capitalizar no voto. Então essa é uma etapa. Agora, sim, ontem eu tive uma conversa muito boa com um amigão também que foi deputado estadual no Novo e perdeu um pouquinho de voto. Eu falei, cara, o que você acha que aconteceu? Eu acho que a explicação dele foi boa. Ele falou, em 2018 foi uma onda que o meu perfil era o desejado. Um cara novo, tava com 30 anos, empreendedor, já era pai, responsável, razoável sucesso, nunca tinha sido candidato. Cara, quando o eleitor pegava o seu perfil e te encontrava, ele distribuía para todo mundo com orgulho, com prazer. Falei, olha esse cara aqui.
E eu colei um pouco... eu era totalmente desconhecido, minha rede social tinha 3 mil seguidores. Não que agora esteja muito grande, mas se hoje eu sou desconhecido, imagina 4 anos atrás. Né? Então. E o que eu fiz muito bem foi pegar tudo que eu trabalhei com as minhas equipes comerciais nas escolas e falei, eu preciso de multiplicador. Ninguém lembra em quem votou para deputado estadual. Mas todo mundo, a maioria lembra em quem indicou para ele alguém para votar. Não lembro, mas foi meu tio que indicou. Então eu falei, eu preciso, mapeei boas lideranças, não intelectuais, mas assim, o líder do racha. Influências de populações ali. Mesmo que pequenos, né, regionais ali. Sim. Então eu falei, eu sou pequeno, não vou ter dinheiro para correr o estado inteiro. Percebi isso que eu fui para Ribeirão Preto, uma vez, gastei, sei lá, 350, 400 reais, voltei para casa, falei, cara, perdi 2 dias que eu não ganhei um voto. Não vale a pena, vou ficar por aqui pertinho, né? E minha meta era tomar 10 cafezinhos por dia para falar assim, olha, contava minha história rápido, que já era desejado, falei, cara, você quer que eu ganhe essa porra? Eu tô abrindo mão de um monte de coisa que eu podia estar fazendo, eu só preciso que você pegue o seu celular e sente o dedo no WhatsApp pros seus amigos pedindo voto mesmo. Qual que é a diferença? Eu fiz a mesma coisa em 2022. Em 2018, o cara pegava e mandava para todo mundo e todo mundo falava, nossa, que legal, e continuava a replicar. Em 2022, o cara falava assim, alguns xingavam, não fala de política, já tá todo mundo bravo, né, brigando aqui, Lula e Bolsonaro. Ou o cara perguntava, ele é Lula ou Bolsonaro? Daí o cara fala, ele é do Novo, tá com o Dávila, ou, né, ou não é nenhum nem outro. Sim. E aí, o efeito multiplicador foi muito menor. Então, isso impactou. Eu aumentei muito a minha base de voluntários, né, dessas pessoas multiplicadoras, mas o efeito multiplicador foi menor. Ah, mas aí você acha que foi culpa do Novo? Cara, não, eu tinha que ter aumentado mais. Não sei, eu tive trabalho, tinha entrega, tinha ferramenta, tinha equipe. Mas eu não digo culpa, não é questão de culpa do Novo. Não, o momento era do Novo. O Novo já não tinha tanta paldurecência nessa última eleição quanto na última, só para lembrar, já estava meio molengão, né? Sim. Houve uma vontade de terceira via. Vocês lembram disso? Num primeiro momento? Sim. E a gente falou, não deixa a terceira via morrer, não deixa a terceira via morrer. Acho que há uns 4 meses antes da eleição, não existia mais terceira via. Já tinha ido. É um ou outro. E aí ficou o ódio, né? Isso. Ficou o que criou essa eleição. Por quem você tem asco, exato. Qual o seu ódio maior? Exato. E a gente conseguiu deixar todo mundo bravo com a gente. O cara que odiava o Bolsonaro falava, vocês são bolsonaristas. O cara que odiava o Lula chamava a gente de esquerda. Sem dúvida. Sim. Porque assim, esse trabalho que você está falando, que é o de nananã, você fez, cara, que você aumentou a tua votação. Cara, foi um dos poucos, inclusive, do Novo que um dos poucos, cara. Você, Adriana Ventura, que, explodiu, né? Não eleitos, eu acho que foi o que aumentou a votação. Então, teoricamente, esse trabalho você fez. O que faltou foi, uma galera voltou no Novo, no 30, sem ter alguém específico, e a gente sabe do coeficiente eleitoral como que é. Eu, por exemplo, eu votei para deputado no coeficiente no Votou 30 lá? Eu votei 30. Então, isso acabou prejudicando. Em 2018, o Novo, a legenda, acho que foi mais votada que todos os candidatos. Isso. E agora, esse voto de legenda foi ou 13 ou 22. É isso. Então, esse lá... Pra você ter uma ideia, o Tarcísio teve 500 mil votos perdidos, porque o cara apertou 22 para governador e o número dele era 10. Então ali, esses bizarro, 500 mil então. votos eram da legenda, era assim, é o cara do Bolsonaro, para 22. 500 mil votos. Tanto é que, não sei se vocês lembram, no primeiro dia, no segundo turno, a música inteira era Tarcísio é 10, Tarcísio é 10. Pelo amor de Deus. Mãe, meu número é 10, porra, escolhe aqui. Como que você vê o posicionamento do Amoedo, por exemplo? Bom ponto. Assim, depois ele teve a fase dele lá atrás, 2018, todos votamos no Amoedo. Sim. Tudo. E eu votei no Dávila também. Não, primeiro turno. No segundo a gente meteu. Mas no primeiro. Adiantei. Você adiantou, mas porque você estava com medo do. Meteu mentecap nos dois. Meteu mentecap. Eu menti Dávila. Eu e uma Kombi, né? Mas tudo bem, né? Beleza. Descobrindo os caras. Não, e depois parece que mudou, porque, assim, se você é liberal, a última coisa que você vai estar é do lado do Estado, do intervencionismo, né? Posso meter na sua questão que você está falando, assim, o pós-vida política, né? O Amoedo, que você tá, o comportamento. E você está num pós, né? Atividade política, né? Então, fala do Amoedo e fala se a política te pegou, você pretende ainda continuar a ter atividade política, ou se você quer voltar a ser empresário, vai fazer as duas coisas? Boa pergunta. Então, vou começar pelo Amoedo, né? Cara, eu me identifiquei muito com ele quando eu estava como empreendedor, falando dos problemas que eu vivi
não só com ele, que ele era a cara do Novo, né? E vi, não ele, o Meira, que foi presidente do diretório estadual, foi dar uma palestra em São José a primeira vez, eu fui lá, falei, cara, olhei pro lado e falei, tenho certeza que esses filha da puta estão mentindo pra mim, é todo trambiqueiro. Achei a perguntar pros voluntários na época, né? Cara, me fala um pouco mais, você quer ser candidato? Puta, daí era uma senhorinha médica altamente responsável em São José, o outro era da Embraer, o outro empresário. Cara, você quer ser candidato? Não, cara, olha essas ideias aqui, é uma turma muito boa. Tem uns caras sérios aí. Aí eu comecei a ver uma galera muito boa no que faziam, sem necessariamente vontade de ser candidato, ali disponível para ajudar aquelas ideias a ganharem força. Eu falei, cara, esses caras estão mentindo, vou pagar para ver. Fui em outro encontro, fui em outro. Falei, pô, tem uma turma muito boa que eu toparia ser amigo, e a maioria é amigo até hoje, né? Sim. Aí entrei pra bolinha, né? Pra bolinha do Novo. Aí o Facebook também, que os algoritmos só mostravam gente liberal e laranja. Eu falei, caramba, todo mundo é liberal, né? Vamos ganhar essa eleição. É a onda. Então, o Amoedo foi muito importante nessa fase. O que eu entendo ali, né? Em 2018, era muito fácil ser antipetista. Sim. E tinha um inimigo muito claro, né? E aí nessa outra... no meio do caminho ali que o João começou a ficar mais anti-Bolsonaro, o que eu acho que muitas pessoas concordam com a maioria das coisas que ele fala ainda, mas ele aparecia pouco e ficava no Twitter. E ele começou, acho que ele passou do ponto ali de, cara, todo dia era 18 posts cornetando. Então acho que aquilo começou a incomodar. Ele conversou pouco com a bancada federal. E, no final das contas, quem tem voto, quem está eleito ali, é o que tem voz para discutir a questão partidária. Então acho que ele teve esses erros no começo ali de começar a brigar muito com os deputados federais. Cara, política é diálogo, é conversa, é estratégia, é você pegar e desenhar um plano de, tá bom, vamos virar oposição, mas como que a gente vai fazer? Então, acho que o erro de comunicação, ele foi uma ruptura muito grande que todo mundo falou, pô, cara, peraí, é o mesmo quebrou uma quebra de expectativa, né? A gente falando do nosso amigo Denão, né? Revolução dos bichos, né? Mas não estava escrito ali que tá ali. Professor agora, Denis? Não, cara, né? É bom também. Não, mas não é só isso também, cara. É uma ideia que é o que a gente sempre falou, que não tem uma união na direita, né? Aí você pega tem o libertário falando uma coisa, o conservador lá falando de outra coisa, o liberal clássico com isso, aí junta meia dúzia de social-democrata que acha que é de direita, mas não é. E aí o Mentecapto dinamita a união política que aconteceu pré-pandemia, né? Mentecapto é bom demais. E aí implode tudo isso, que é o engajamento de tudo isso, é o cenário pós-apocalíptico. E o que você vai fazer da vida aí, cara? Mas, como é que é? Falando, acho que em algum momento o Amoedo pegou uma rejeição pra ele, cara. Eu comparo muito com o Dória. Uhum. Eu lembro, na minha humilde percepção ali como deputado estadual, também acompanhando muito na pandemia, eu acho que eu vi o momento exato que o Dória passou de uma linha de não retorno. Quando ele começou a apontar o dedo na cara de comerciante, falando que esses caras eram contra Vamos fechar essa porra. Mas fechar em algum determinado momento, cara, tava todo mundo morrendo de medo. Eu acho que a turma aceitou até certo ponto. Nós somos médicos e assim, eu passava para ir trabalhar durante a pandemia na Avenida Nazaré. E na Avenida Nazaré tem um monte de concessionária de carro. Cara, cara, no bairro de Ipiranga aqui. E você via, fala assim, era nessa época mesmo, os caras falavam, porra, cara, a gente só quer trabalhar, calma, governador, não briga com a gente, não, a gente, cara, isso foi no comecinho tenso. Ali, cara, da galera tava todo mundo com medo, ninguém sabia como ia ser, é fácil julgar passado 3 anos e tal, mas eu lembro quando eu não sei se ele fez uma análise que a pandemia encerraria em 3 meses e, sabe, 3 meses... Dá pra acelerar um pouquinho. Muito negócio, mas dava pra voltar, não sei. Quando ele começou a falar pra comerciante protestando que queria trabalhar, porque, cara, no Brasil, a Dona Maria, a cabeleireira, 3 meses fechado, já tá devendo a alma já, velho. Até porque ela tem 18 meses já parcelado no crédito. Né? Então, esquece vender o coco na beira da estrada. Não dá, tipo. Possível. Então, assim, já tem tinha... que pagar o FIES, como a gente tava falando. Então, já tinha matado... Puta... e eu sou do Vale do Paraíba, lá de Taubaté, cara, acho que nos 4 primeiros meses, tem a onda, né, que é previsível ali quando você começa a aumentar o número de casos, acompanha a taxa de transmissão, lá ficou por muito tempo sem óbito. Uhum. E querendo ou não, infelizmente, essa era a métrica que botava medo na turma, né? Sim. Então, o Dória pegou uma rejeição tão grande pelo perfil dele que a turma começou a desrespeitar até o vírus. Normas de segurança técnicas e científicas. E ele puxou pra ele dizendo... Né, eu sou o super-herói,
todo mundo segue o que eu tô falando, enquanto o Zema, em contrapartida, falava assim, prefeitos, olha, a gente tá medindo aqui as taxas de transmissão, a gente dividiu em regiões, essa é a nossa capacidade de leito, conversem aí com a sua população também, a gente sugere essas medidas, mas vocês são corresponsáveis comigo. E o Dória puxou para ele. O que acontecia na ponta, lá na prática, era o prefeito falando assim, ó, comerciante, o Dória mandou... Mas e a percepção da Alesp? Porque, teoricamente, a Alesp tem que fiscalizar isso. Qual que era a percepção dentro da casa? Puta, foi muito misturado daí, eu acho, né? Você tinha a esquerda mais fecha tudo também, ninguém sai de casa. Tinha uma galera mais bolsonarista também defendendo exatamente o discurso do Bolsonaro. Tinha gente no meio tentando, por exemplo... nós. A gente no meio tentando falar assim, olha... Tentar entender o que estava acontecendo. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe que medida que tá certa ou que tá errada. A máscara, até lembra, demorou para ter o uso de máscara. Não sabemos, mas não é possível que você vai tomar uma decisão sozinha e uma política pública para funcionar tem que ter adesão, né? O governador, não dá para fazer tudo sozinho. O que eu fiz, eu peguei vários grupos de comerciante, trouxemos para cá para conversar com o comitê científico, com o secretário. Falei, cara, vamos ter diálogo, vamos trazer... Acesso à informação, né, velho? No Litoral Norte, por exemplo, eu cheguei a levar os presidentes das associações comerciais das 4 cidades ali para visitar o hospital lotado, para falar assim, meu... Tá acontecendo, vamos conversar, vamos... O diretor do hospital, conversa aqui. Cara, a gente saiu de lá, a turma doou televisão pro hospital e eles saíram de lá falando, caramba, cara, isso aqui tá lotado. E eles voltaram tentando sensibilizar mais os comerciantes, claro que querendo trabalhar, mas com maior sensibilidade de, vamos ter mais cuidado, vamos conversar com a turma, se não der pra sair de casa, se der pra ficar em casa, fica, abre, sei lá, sabe? Pelo menos todo mundo se engajou mais na solução. É porque teve um momento, eu lembro, cara, que assim, acompanhando o noticiário, né, teve um momento que o Lula era galinha morta nessa época, né, e aí o Dória, ele galinha morta na cadeia. Não, sim, isso. Só pra dar essa vez, tava no isolamento forçado. Tava lá no exílio, né, e aí, cara, o Dória, o Bolsonaro começou a fazer um bando de merda, meteu os pés pelas mãos, trupicar, e o Dória achou que já estava morto e começou a extremar a posição do Dória. Só que isso ganhou com essa posição de tentar destacar, ele ganhou uma rejeição do Estado inteiro, cara. Você tem essa... faz sentido isso, cara? Assim, Acho que os dois tiveram postura... Sim. De... Cara, eu espero do político sentar, resolver o problema, tentar dialogar. Sim. Claro que nós estamos aqui fazendo engenheiro de obra pronta, né? Cara... Mas, de novo... A sensação já era essa, eu já tinha essa sensação. Quando você pergunta assim, Sérgio, o que você achou mais parecido com o ideal? Cara, de novo, compartilha a decisão com os prefeitos, que é o agente local lá, para conversar com seus comerciantes, junta os comerciantes para conversar, que é a base da economia de quase todas as cidades. E a saúde é responsabilidade municipal, né? Isso, conversa, troca ideia regionalmente. Então o Zema fez isso bem. Tô puxando sardinha do meu parceiro partidário, mas era o que eu via. Eu até fiz alguns vídeos na época e falei assim, enquanto você tá tomando decisão sozinho, eu tô vendo o comerciante bravo, o prefeito fazendo vista grossa e não embarcando numa adesão, olha as prefeituras onde a corresponsabilidade é do prefeito. O cara também vai bater de porta em porta para falar... O que nós vamos fazer junto aqui? Isso aí. Envolve a galera para tomar decisão. Pro certo ou pro errado, pelo menos, vai ter mais adesão. Olha, só para falar como eu continuo político, você me perguntou de uma coisa, eu respondi totalmente diferente. Não. Não, tô brincando. Mas a gente ia falar do Amoedo, mas que o Dória pegou uma rejeição e na época também o próprio João também pegou uma rejeição na pessoa física. Aí, politicamente, dificilmente tem volta. Ele teve declarações piores que o Dória. Só para lembrar, quando ele declarou o voto no Lula. O Dória não faria uma coisa dessa. Acho que o Dória também. Não, assim, que ele... No nível do Amoedo, que eu me lembre, não, posso estar enganado. Cara, quase certeza que sim, mas... Sim. Mas enfim, então... Não, mas aí entra... Aí foi a facada. Ele declarou pusilânime do mesmo jeito. Já que a gente falou de Dória, de Amoedo... O que você espera do governo do Tarcísio? Quais são as suas impressões aí? Do governo do Tarcísio... E depois, fica à vontade, não quero emendar uma segunda, mas comparativamente com o Molusco no plano federal. Então, cara,
acompanhando o Tarcísio como ministro, já via claramente um perfil muito mais aderente até, vamos dizer, né, o novo de 2018 ali, né? Não que a gente seja referência, mas cara pró-mercado, resolvedor, fazedor, não se mete em polêmica. Claro que tinha uma lealdade ao Bolsonaro ali também, que às vezes me incomodava. Pô, é o chefe do cara, velho. Ele vai falar, não, eu odeio. É uma lealdade devida, né? Isso. Então o cara deu oportunidade pro cara. Ele foi um dos, indiscutivelmente, um dos melhores ministros que mais entregou resultado durante o governo Bolsonaro, independente do que se fale. Exato. De concessão, de marco concessão, marco legal. Porto, ele liderou a treta com os caminhoneiros. Exato. A greve, ele fazia interlocução. Eu lembro de acompanhar diferente, pegando com o militar, né? Diferente do Pazuello, que virou pazuelização, virou um verbo, um substantivo e um verbo. O Tarcísio, ele realmente deu apoio militar e logístico ao Haiti. Foi um cara que pelo menos viu alguma ação, né? Pazuello nenhuma. Ele é um cara que de... Cara, legal, mas até você ver como ministro é uma coisa. Sim. A primeira impressão era que seria um bom governador, né? Eu gosto muito do perfil dele, de você ver a resposta dele para a imprensa ou ele explicando uma ideia dele, ele é muito objetivo, prático. Preciso, né? Preciso. Cara, isso me agrada, né? Você quer me conquistar como político... Acha assim. Fuja da raia, fala como é que você vai resolver. E aí tive algumas boas primeiras impressões no começo, né? Então, a primeira, ele sancionou logo de cara, não foi antes eu tava de férias ainda, de recesso, né? Foi dia 31 de janeiro, o nosso projeto de lei, que o Brunão, nosso amigo em comum, ajudou a gente a coordenar lá à frente, da cannabis medicinal. Então foi uma excelente quebra de expectativa também, que né, que tinha, todo mundo falando de polêmica, cara, questão de saúde pública. Acabou. Sancionado. A primeira pergunta, inclusive, na coletiva de imprensa foi: governador, essa é uma pauta vista como polêmica de esquerda, não sei o quê. Questão de saúde pública é importante para que a gente coloque uma regra e faça um bom entendimento e faça uma política pública que funcione. É isso. Acabou. Tá bom, vai levar sua polêmica para lá, cara, né? E aí, então, excelente. E colocou o Caio França, que é filho do ministro Márcio França, na mesa, né, totalmente oposto, apesar de politicamente ter ali os interesses também dos portos, né, que é o ministro dos portos e tal, mas, cara, deu crédito pro autor da lei, eu fui coautor junto com vários outros, a gente estava perto ali também. Ótima quebra de expectativa. Vetou um projeto de lei que desburocratizava até a vida das pessoas com transespectro dos autistas. Autista. Transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. E começou a tomar uma bordoada de crítica. Ele chegou: pessoal, erramos. A gente precisa corrigir, vocês estão certos. A gente vetou um projeto que podia ser aprovado, e agora até ontem foi derrubado o veto lá na Assembleia. Cara, então você pegar um político que chega publicamente e fala: errei. Então, assim, as primeiras impressões. E queria deixar aqui registrado também um vice que eu conheço um pouco mais de perto, né, que é o Felício Ramute, foi prefeito de São José dos Campos. Então, atuei bastante perto ali enquanto deputado estadual do Vale ali. Um vice-governador tão executor quanto, entendeu? Que legal. Então, dividir as tarefas ali. O Felício vai ter algumas responsabilidades legais no governo de um baita desafio. O cara é ousado, porque eu lembro, né, quando ele decidiu ser candidato ao governo na época, abrir mão do grupo político dele, tem as polêmicas locais lá, se foi certo ou errado, mas ousado de sair da maior prefeitura da região e ir pro pau. Depois entrou como vice e aí ganhou na loteria também, mas sim. Virou vice-governador. Intrépido. O que ele tem dois desafios grandes ali, né? O primeiro, da Cracolândia. Isso aí... Pra mim, isso é o maior problema mais difícil meu amigo, isso é incurável, meu brother. É o problema mais difícil do Brasil, cara. Mas sabe por quê? Porque isso depende da legislação, independe da saúde. Inclusive, algumas vezes. Federal, que você não tem controle, depende da saúde. Cara, na boa, você quer resolver isso não vai vir aqui do governo do estado, infelizmente. Você tem o poder de polícia. Junto, né? Mas isso. Ousado por isso. Né? Aí olha o que o Felício fez. Ele pegou e aceitou o desafio. Boa. Isso pode afundar ele ou tomou o risco que é protagonismo. Que é bem característica dele. Então, e
ele é coordenador do plano do programa de desestatização do governo do estado. Então, ele está coordenando essa parte que pra gente é música para os ouvidos, né? E que o Tarcísio, em tese, foi o que ele entende e que vendeu isso enquanto ministro do transporte. Ou seja, para ganhar a legitimidade do stakeholder, a saber, o governador, ele tá com um cara que entende disso, que tinha uma equipe. Então, se ele falar groselha, talvez ele não consiga realizar, né? Então, eu tô correndo um risco indo contra as minhas premissas de sempre gerar baixa expectativa, né? Sim. Mas eu tô com uma expectativa alta porque eu acho que ele deu bons indícios no começo e a última coisa que eu vou falar é o seguinte: a gente viveu agora eu perdi a conta, 28 ou 32 anos de PSDB, o nosso mandato inteiro ouvindo do governo que o término do Rodoanel era muito complexo, que era um problema jurídico muito grande, que tinha que ter 30 advogados, o problema agora é que é um engenheiro e 30 advogados. Cara, mesmo sendo deputado e tendo ferramenta, não é tão simples você avaliar por que tá parado uma obra desse tamanho, né? Sim. O cara, em 3 meses, sentou o dedo no martelo lá e já concedeu. Pode ter briga na justiça, caramba, mas sim. Cara, que tamanho de desafio era esse que um cara novato... Ou era só vontade, né? Porra. É isso aí. Não, por isso que tem a vontade de arregaçar ali no leilão, quebrar o martelo, é muito louco, porque... Eu lembro muito bem do PSDB, no sentido de obras. Toda vez que eu vou viajar, e para chegar em Guarulhos, você tem um rail que te leva até uma estação. Que te leva até 2 quilômetros. A 1 quilômetro da entrada mais distante do primeiro gate. Aí eu sempre me pergunto, eu me lembro do velódromo na Paralimpíada. Conhece Roberto Marinho, meu amigo? No Rio de Janeiro, eu lembro... Eu, inclusive, moro ali, aqui em São Paulo. Você conhece Roberto Marinho? E você olha aquilo para velódromo no Rio de Janeiro, Paralimpíada, fizeram um velódromo novo, do zero. Uau, pra ser usado na Olimpíada, 2 anos depois. Chegou na Olimpíada e falou, esse velódromo desse tamanho não dá pra usar. Teve que demolir e construir outro. A pessoa que fez o primeiro tinha que ter sido presa. No mínimo, né? No mínimo. Ou pagar uma multa pra nunca mais esquecer. E perder a licença profissional, esse arrombado, se não for fazer isso, porra... O Geraldo Alckmin entregou uma estação de trem, de rail, monorail, que para 2 quilômetros antes de você chegar no embarque. Quem já viajou pra fora, é um tapa na cara. Fala, nós pagamos por uma calça que não nos serve e aperta o saco. Você fala, que isso, cara? Mas aperta muito o saco. Aperta muito. Mas eu vou dar a contrapartida. O esquerdista que vive em Paris e que acha que com uma malinha ele pode chegar no aeroporto e viajar pro resto do mundo, ele vai chegar e não vai ter... Chegando no meio do nada. É isso. E aí ele fala, agora? Chama o Uber. Não tem Uber. E o táxi? O táxi é lá no gate. Né? É isso. E aí? Os caras entregaram isso depois de tanto tempo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Que você falou da cannabis medicinal, da frente parlamentar, né? Cara... Onde você vê que é o maior impasse que a gente tem para poder desfrutar do canabidiol do ponto de vista médico? Tô falando como, né? Cannabis medicinal, não tô falando de uso recreativo, nada disso, cannabis medicinal. Onde você que vê que está o nosso maior impasse disso dentro na LESP ou federal? Não, essas discussões são mais em Brasília hoje, né? A Anvisa tem dado uma celeridade dentro do que diz respeito a ela, bem razoável para aprovação de novos produtos e tal. Uma legislação mais... Uma legislação melhor federal talvez ajudasse, né? Mas eu acho que hoje tem menos desafios legislativos e mais desafios, talvez até da jornada, né? Vocês são médicos aí. A gente precisa de muitos mais... médicos sabendo fazer a prescrição, né, dentro da rede, talvez. Operar o produto. E de acompanhamento. E aí o acesso tem que estar mais barato. E mais estudos também, esse é o problema, sem pesquisar. Tem um problema grave. A gente fala muito de cannabis aqui, porque ela representa muitas coisas. Ela representa um novo tipo de terapêutica, ela representa uma quebra com as Big Pharma, desde o cara que cultiva e extrai, até a questão de ser, a rigor, uma droga que você extrai de uma erva é um fitoterápico, independente de qual tipo de erva estejam falando. Mas ela carece, como ela não vem da Big Pharma, de grande indústria farmacêutica, ela carece de evidência clínica.
Portanto, na hora que você libera e fala assim, pode prescrever, vão dar de joanete a psoríase. Então, e todo mundo vai falar, tem indicação. É um problema isso. Tá, e aí, como é que você faz isso, né? Como é que você pauta clínica. Isso em termos de política pública, né? Porque o agente político, o que ele quer? Ele está esperando uma resposta científica. Quando está no Big Pharma, isso já meio que vem junto, combo. Porque eles gastam bilhões de dólares para produzir evidência clínica. Bom, o desafio do Estado, especificamente, que a gente participou agora da aprovação da lei. Neste exato momento, tem um grupo de trabalho formado para discutir exatamente quais doenças, síndromes, etc., de tratamentos vão poder ser vale aceitos. Vale a pena ser estudado. Hoje o que acontece é o seguinte, no governo do Estado gasta-se, nos últimos 2, 3 anos, 20 milhões por ano comprando de forma emergencial com via judicial. Ele falou, olha, se a gente definir a política pública de quem pode e quem não pode, aí você vai colocar aqui as barreiras. Com esse dinheiro, se você for pensar só com esse dinheiro, você consegue ajudar mais gente de forma mais organizada e com melhor acompanhamento. Sim. Então tá aí uma boa premissa. Cálculo econométrico, assim, sim, também, né? Isso, também. Então, já tem, né? A gente não está falando de alguma coisa também que a Anvisa já liberou, só vai poder tratamento liberado pela agência nacional, então me pareceu ser razoavelmente seguro, mas essa era a ideia. Como é que a gente coloca uma regra? Então o grupo de trabalho está discutindo isso. Tá bom, agora, quem vai poder... Mas você concorda que, tipo, é um tema bastante polêmico, né? E teve um tratamento político bastante eficiente em termos do agente político, não é? Tipo, você fala, poxa, você tem essa interlocução e tal. Você acredita essa celeridade de uma necessidade de saúde pública até uma interlocução? Você acredita isso a uma atividade política ou você acredita isso pela a questão do buzz do tema e que está todo mundo falando isso? A minha pergunta é, dá para ter alguma esperança na atividade política em termos de encaminhar pautas que a sociedade entende como relevante ou nessa legislação esquece? Mas, o que é relevante na Assembleia é sempre uma resposta do que está... Não acho que é o político que lidera o tema relevante. Ele responde a incentivos, né? O cara grava alguns vídeos lá de... Sei lá, vamos falar do Nicolas de novo, né? Sim. Mete a peruca, começa a falar algumas coisas de costumes. Porra, explodiu. A tendência é ele falar mais daquilo e deixar de lado temas que não tem tanto eco. Então... O que eu acho que tem tido cada vez mais famílias se beneficiando da pauta, e quando ela chegou para a discussão política, ela já estava mais consolidada na sociedade. Então, sendo do Novo lá, quando o Bruno, né, nosso amigo foi lá me procurar, ele falou, cara, é uma pauta polêmica? Não, mas olha aqui a pesquisa, eu vou fazer um teste, né, vamos ver quanto tempo vai demorar para criar a frente parlamentar aqui na Lesp. Foi rápido. 21 assinaturas de 12 partidos de 21 parlamentares de 12 partidos diferentes, de A a Z. Lá tem uma bancada evangélica muito forte, que era a principal agente de resistência, mas, por exemplo, a Edna Macedo, irmã do Edir Macedo, votou sim na Comissão de Saúde. Sim, não era um problema político per si, né? Alguns ali mais, sabe, estavam brigando mais e talvez usando como palco. O Caio Francisco, que era o autor do projeto, também fala bastante isso. Ele falou, cara, meu projeto foi pedido vistas, eu não lembro exatamente o número, tipo 30 vezes. Quando o cara pede vista em tese, né, no papel, é para ele olhar, ler, propor alguma mudança, ele tem alguma coisa contrária. Ele pedia vista só para ganhar tempo, porque voltava sem nenhuma mudança. Quando alguma televisão chamava, o Caio, vem aqui dar uma entrevista, você vai ser o ponto favorável, convida alguém aí da casa para ser o ponto contrário. Ninguém aceitava. Então todo mundo sabia que já estava tendo uma adesão... Era só para chutar para lateral. ...maior da sociedade. Era para ficar segurando mais um tempo. Foi aprovado na Assembleia de uma maneira... Sabe, demorou, descumpriram acordos, mas foi aprovado. O que foi uma boa surpresa para todo mundo foi o Tarcísio de ir lá e sancionar. Mas ele conta uma história emocionante ali no discurso dele. Ele falou, cara, meu sobrinho tem síndrome de Dravet, e quando começou a fazer uso, melhorou radicalmente a qualidade de vida dele, da família. É isso. É óbvio, é um baita preconceito em relação a isso. Não há dúvida. A primeira pergunta vem a jornalista, né? Esse é um tema de esquerda, polêmico. Por que você aprovou? Daí... Isso. Assim, cara,
de novo, eu me sinto sempre muito desconfortável, como na época político, como eu falei bem história para vocês, nada com cannabis, apesar de ter estudado um pouco mais e ter tido embasamento com a frente e tal, mas... Sérgio, eu vou te fazer uma pergunta. As drogas usadas hoje em anestesia, elas derivam do quê? Você sabe de onde elas derivam? Do ópio e da coca. Do ópio. As drogas usadas em parada cardiorrespiratória derivam em parte também do uso da cocaína. Então, eu não sei se o povo se liga que, independente de onde veio, é só mais um recurso terapêutico. E a graça, por ser plantável, lógico que entra a questão da esquerda, por ser plantável, mas isso o governo pode tomar protagonismo, né, de poder definir quais são os balizamentos. Não é uma questão de liberalidade no sentido pró-drogas. Não tem a ver com drogas, senão você não podia anestesiar ninguém. Mas uma coisa que eu vejo nessa pauta específica, daí entra o problema político, né? Que é uma coisa, de novo, se você olhar minhas redes lá, eu não tentei sambar em cima disso no sentido de... Porque é um tema que pode ser polêmico, ele pode ser bom para qualquer lado, você cria emoção. Entrou dentro do meu guarda-chuva de desburocratização, cara, é complexo ter acesso a isso hoje. Sim. Se tiver uma política pública estadual, a gente já gasta 20 milhões. Tem um monte de família, mãe falando que melhorou... Como é que a gente facilita o acesso? Pô, se constituir essa política pública vai ajudar? Vamos embora. E outra, né, já está sendo judicializado. Numa ética consequencialista, esse problema já existe. A Anvisa liberou, a justiça já está dando canetada. Com a justiça dando canetada, gera um problema pior, que a gente olhava ali, fez vários requerimentos, né, não dá para cravar, mas você olha, tem algumas sentenças ali que parece que tem algum conluio, às vezes talvez com a vendedora, né? Uhum. Os volumes muito grandes para uma pessoa só, enfim. Então, institui uma política pública, já está fazendo, faz direito então, pelo menos, né? E ainda arrecada uma porra do imposto, que a gente não quer que arrecade porra nenhuma de imposto, porque imposto é uma merda no final. E diminui o dano, né? Se fuder. Diminui o dano, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, acho que uma das coisas que atrapalhou em relação à discussão de saúde específica era quando um ativista da liberação das drogas de forma geral vinha e falava, isso aqui é só o começo, sabe? É isso, e polui o cara, o outro lado falava assim, não, isso aqui é só o começo porque ele quer fazer mais. Ele é contra o resto, mas ele podia ser até favorável. Então, eu sou bem pragmático na política. Eu falo, olha, é uma casinha de cada vez. Dificilmente você vai conseguir, independente... Não, no caso do Código de Defesa do Empreendedor mesmo. Porra, eu queria umas regras lá que era o Estado dar a chave pro cara trabalhar logo, depois de um mês ele paga o imposto devido. E não enche o saco. Só fiscaliza alto risco. Você quer dar uma licença, dá alto risco. Os Estados Unidos hoje têm uma crise muito grave de opioide. Sim. Então é curioso que quando a coisa foi andando, as pessoas podem voltar a viciar em opiáceo, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos em grande escala por causa do processo de desindustrialização, um monte de coisa aconteceu lá com eles. Então, quer dizer, quando vira essa crise, ninguém fala, vamos proibir os opiáceos. Nós estamos numa crise de opiáceo. Nós precisamos ver como isso está chegando, como é que é. Mas ninguém fala em vamos parar de produzir isso, ou liberar isso, ou praticar a venda disso. Isso não entra em discussão. Cara, são discursos... Assim, eu não sei como operacionalizar isso, mas de alguma maneira tinha coisa que não dava para deixar político discutir, cara. Não, cara, mas tem coisa tipo... muito técnico, você conhece, consegue reconhecer. Eu diria o seguinte, tem coisas que são liberdades, que são coisas que são naturais, são direitos naturais. Esses direitos naturais, o político não tem que ficar discutindo sobre direito natural, tipo propriedade privada, sobre o que você faz com o seu próprio corpo. Por exemplo, tomar ou não uma vacina, querer usar droga ou não, o que você faz com ele, isso eu acho que não devia ser pautado pela política, entendeu? Aquilo que é direito natural é direito natural, velho. Ele vem antes do Estado. Ele já nasce com o indivíduo. A outra parte, tudo bem, talvez você consiga jogar botar numa mesa, discutir um pedaço aqui, um pedaço ali, chegar num certo consenso. Mas aquilo que é direito natural é indiscutível, velho. Eu não consigo fugir desse caminho, não sei se vocês pensam a mesma coisa ou não. Cara, em tese eu até concordo, mas quando o cara exerce o direito natural dele de não tomar vacina, e aí ele tem um custo pro Estado, porque ele internou na UTI, e ele tá competindo com o lugar de um leito de UTI, com o cara que tomou todas as vacinas,
Eu acho que é uma tensão, eu não tenho uma resposta, mas eu acho que... Você acha que a vacina devia ser obrigatória? Não. Eu acho que essa questão ela é polêmica, porque assim, o direito natural tem um limite na medida que ele impacta de alguma maneira a política pública. Então isso pode... Isso precisa de alguma maneira, não tem... depende da crise, depende da epidemia, depende dos políticos. Não tem solução, isso não é matematizável. Eu acho que isso é discutível. Então isso requer uma atividade política. Veja bem, os direitos, a mesma coisa que se chama de direito natural, quem estiver na bancada LGBTQIA+, também vai chamar de direito natural outras coisas. O quê? A liberdade, que eles vão cobrar a liberdade de poder ser quem entende ser. É assim que eles defendem. Eu não estou fazendo apologia pelo amor de Deus. Mas isso não é natural, velho. Não. Quero que você entenda que eles defendem isso como a liberdade deles serem interpretados e ter os pronomes que eles querem ter. É assim que eles defendem. Eu só estou narrando um fato. Eu não estou nem entrando no mérito do fato. Eles descrevem o fato assim. E é uma Esse é o problema de descrever o que é um direito natural. Porque vira um problema. Eu acho aquilo que você coloca dentro do seu corpo não é um direito natural? Não. Eu acho que eu quero entender como isso não é um direito natural. Tudo bem, eu entendi a tua negativa do outro lado. Agora eu quero entender o fato em si. Então, o fato na minha visão, é que quando isso gera um gasto que a sua decisão individual gera um dano público catastrófico, por exemplo, em umas situações de epidemia, esse direito natural, ele cabe ser discutido. A minha posição a minha pergunta é, como é que você está medindo isso? Com dinheiro. Não. Como é que você está medindo que eu, por exemplo, não tomei vacina, estou causando eu tomei vacina, veja bem, calma aí. Eu tomei, vamos lá. Eu que optei por um disclaimer. Amamos vacinas, tomamos duas vezes todas a gotinha tá ali fora esperando. Não, mas eu não estou defendendo eu tomei porque eu quis tomar vacina, é minha opção tomar vacina. Beleza, agora, eu quero entender como é que você vai medir esse malefício que esse cara aqui não... A pergunta é, quando um vírus, nesse exemplo, tá? Quando um vírus ele já tá na sociedade, você não consegue saber de onde ele veio. Sim, mas você concorda? Concordo. Então, calma aí. E como é que você mede o cara que tomou vacina e morreu porque tomou vacina? Não, mas... Vai ter o que tomou vacina, vai ter que teve não sei o que lá, tô falando que, estatisticamente, o idiota que não toma vacina, eu tomo vacina. O idiota que não tomou vacina, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Plano de saúde, só pegar plano de saúde. Você vai pedir um plano de saúde, você tem 70 anos, infartou 3 vezes, 2 AVCs, diabético, mal controlado, já perdeu um dedo do pé. E mostra que você, ao longo de 20 anos, se cuidou pobremente. Quando você vai fechar o plano de saúde, é o mesmo preço de alguém com 70 anos que não tem nada? Não é. E isso é o mercado regulando. Essa é a liberdade das liberdades, falando quanto custa cada coisa. Achar que essa discussão, em algum momento, não vai virar política no mesmo molde... Não existe. Vai existir. Vai ser injusta, vai ser ingrata, vai ser desgraçada, mas vai ser a menos pior solução possível. E só o agente político pode calibrar isso. E eu vou te dizer isso que é econométrico. Olha só, existe um recurso estatístico chamado caso controle. Quando você, por exemplo, fala assim, quem tomou vacina e quem não tomou, qual é o custo desta pessoa para a saúde pública? Quem não tomou é maior. Você discorda disso? Não, tudo bem. Então, se você não discorda disso, então o ato individual tem um impacto de saúde pública. Você sabe isso, né, nos microatos do dia a dia, mas em situações de extrema, meu ponto é só esse, que em situações de epidemia, de casos que a ação individual pode causar danos tremendos a, inclusive, estruturação de saúdes públicas, o meu ponto é que a liberdade, ela pode ser questionada. É só isso. Não, tudo bem. E mais, o agente político o cara... O agente político é a casa onde isso deve ser debatido, porque é uma questão populacional. A gente não chegou a falar que tinha os hospitais. Não chegou a acontecer. Mas no momento alguém falou, tem os hospitais os privados aí que se precisar de leito... Vão para o Estado. Não falaram isso na época? Estamos falando esse tipo de quebra. Nós estamos falando cataclisma. Tá, beleza. E aí eu não sou a favor disso, não. Então, tudo bem, mas aí o que você propõe é os outros serem vacinados obrigatoriamente? Não estou dizendo. Não, tudo bem, mas onde que a gente vai chegar? Você só está extremando o que eu estou dizendo. Ele disse um problema a posteriori, não a priori. Ele diz que em acontecendo isso,
vão acontecer problemas políticos. Ele não diz que ele deseja que isso aconteça, ele não diz nem que seja certo. Mas existe um gasto adicional pela decisão do cara. Disse, mas a discussão é essa, né, no final. É isso que eu tô falando. Então, assim, beleza, eu entendi tudo que você falou. Sim, a gente continua. Veja bem, Caio, você continua a favor da liberdade de escolher a vacina? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o ponto de partida. O ponto de partida é, todos nós três, nós quatro, imagino. Por favor, nós só falamos até agora, Sérgio. Eu entendo a discussão de vocês, eu fico sempre pensando nas premissas, né? Então, assim, como as nossas políticas públicas são tudo para todo mundo e sim, todo mundo vai pagar o preço, quem fez direitinho, quem não fez tão direitinho, a gente não tem necessariamente um incentivo de se cuidar. Se tivesse aí ninguém vai comer hambúrguer, irmão. Se tivesse uma regra... Mas se tivesse uma regrinha, tá bom. Você não vai comer hambúrguer, você não vai comer hambúrguer, mas porque o hambúrguer faz. Ninguém vai comer hambúrguer. É o meu pensamento. Mas sim, você pensa assim se você comparar hambúrguer com Covid, velho. Desculpa. Esse é o problema. Você tá comparando hambúrguer com Covid. É o momento cataclismo. Você tá falando de uma doença crônica, degenerativa, que leva a aterosclerose, que pode causar infarto, que é a principal causa do mundo. Só que isso demora 40 anos pra acontecer. Nós estamos falando uma coisa que em 40 dias transformou o mundo de cabeça pra baixo. Você tá viajando. Velho. Não, tudo bem. Eu entendo que transformou o mundo de cabeça para baixo, que você teve um momento de contenção que você vai ficar em casa durante um tempo. Agora, quando foi propor vacina, a gente tinha passado 1 ano e meio daquilo. Você não tá nesse momento. Você passou N coisas depois. Não é verdade. Podemos só ouvir o Sérgio, porque ele tá falando. Mas eu acho que mas é legal. A mesa... Não, é só pensando, né, um pouco na discussão de vocês. A gente sempre fala de os modelos de saúde, né? Então, assim, você tá levantando um caso que, tipo, cara, o cara que fez tudo direitinho, é sacanagem ele não ter o... Imagina ele perder uma vaga pelo cara que não tomou. Como é que a gente mede? Como é que a gente como é que a gente é justo nesse... Mas eu só farei uma pequena conclusão. Ele não disse que é sacanagem, ele disse que não é vai gerar um problema político essa situação. Digo, assim, de certa forma, não. O que ele está querendo dizer, caso eu entendi direito, vai existir um problema político advindo disso. Vão ter pessoas que vão clamar por sacanagem. Faz sentido isso que eu estou falando, velho? Não, sim, é minimizar o dano, no mesmo sentido que a gente estava falando agora, porque esta atitude, por mais respeitável do ponto de vista de personalidade humana, atividade humana, liberdade humana, e ninguém aqui discorda disso, de que isso deve ser respeitado, nós estamos falando daquela história do limite da liberdade humana e aqueles dilemas filosóficos. Nós estamos extremando o argumento para ver até onde, na minha visão, né, até onde essa liberdade humana de tomar as suas decisões, se existe alguma restrição do ponto de vista de polis, né, do ponto de vista de atividade pública, ainda que seja numa situação de pandemia, numa situação de exceção, ou se não existe. Isso tem que ser respeitado acima de tudo. Isso é uma posição pessoal de cada um. Tem um caso famoso chamado Caso dos Exploradores das Cavernas. E aconteceu uma coisa parecida muito no Chile agora. Lembra da mina de cobre, que vários mineiros ficaram presos lá embaixo? E a ideia é que se tivesse oxigênio só para 5 e tinham 30, e eles estavam lá fechados, e 5 foram se matando e sobraram 5. De forma que eles sobreviveram por terem matado todos os outros 25. A pergunta é: crime o que eles fizeram? É um caso famosão de direito. Justice, isso aí tá no Harvard. É um caso famosão e é difícil chegar a uma conclusão porque é um sistema fechado cataclísmico. Ninguém é capaz de falar que aquilo é crime. O cara estava tentando sobreviver. Não sei se eu tomei o suficiente, mas não tinha um caso de canibalismo também, que caiu o avião... Nos Andes? É que eles comeram quem já estava morto. Fato. Não, chama vivos. Mas é outro problema. Se era um crime comer carne humana... Excelente exemplo. Excelente exemplo. É isso, quer dizer, fica difícil. Então, esse tipo de lugar, a pandemia, pelo menos nesse momento que não tinha vacina, pré-vacina, e aí quando apareceu a vacina, putz, era um problemaço. Hoje é fácil falar, né, no ar-condicionado, sem máscara. Todos vacinados. 3 doses depois, 4 doses, 5 doses depois. Hoje vai passar. Então esse sistema cataclísmico, onde a política vai responder de outras formas,
É interessante, a gente vivenciou isso. Não é política do dia a dia, nem pode ser. Não é a política do hambúrguer, é isso que eu estava querendo dizer. Aí eu concordo. Aí você fala assim, se o cara quiser fumar, ele fuma. Se ele quiser beber, ele bebe. O motoboy não tem que pagar mais imposto só porque ele habita o PS com mais abundância, com fratura de braço ou de perna. Eu acho, sim, mas na pandemia realmente o negócio... Né? Bom, deixa eu mudar a história. Chega dessa porra de pandemia. Deixa eu perguntar uma coisa, Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, a gente vive uma mudança tecnológica, né? A gente vive uma migração de emprego. Já teve isso lá atrás, Revolução Industrial, e a gente vive uma nova revolução. E eu não vejo o Brasil com uma preparação de poder absorver esse tipo de emprego tecnológico. Eu tenho vários amigos que trabalham com dados, que trabalham com esse tipo de coisa, e eles não conseguem absorver material humano para poder empregar nos projetos, nas ideias que eles têm. Como que você vê nesse futuro aí, próximo, 5, 10, 15 anos, que a gente pode talvez mudar esse panorama, porque com certeza vai fazer falta para o Brasil lá na frente? Cara, eu trabalhei muito isso no mandato, né? A gente não consegue ensinar matemática e português básico, né? Então a gente sofre com arroz e feijão. E aí tem até um estudo da McKinsey que fala especificamente disso, que até 2030 terão 1 milhão de vagas não preenchidas na área de tecnologia, programação, desenvolvimento. E é isso, a gente já tem até um marco, né? Em 2030 faltarão 1 milhão de vagas. Daí eu pensei, o que a gente agora, eu vindo de escola profissionalizante, o que a gente pode fazer mais de prático para diminuir esse gap, né? Eu ainda acho que, assim, como a tecnologia está sendo tão disruptiva, em algum momento antes de 2030, já tem agora, né, o low code. Já tem agora, vão inventar alguma ferramenta que não vai precisar de tanto programador. E que aí você tem chance de entrar de novo. Aí fudeu, porque vai precisar do cara que inventa a ferramenta pra não ter, né, velho? Aí vem o chat GPT. Puta, eu não sei, cara, não... Assim... Eu comecei a trabalhar com um monte de movimento de formação na área de tecnologia, comecei a tentar mobilizar empregador com empresas e startups de formação. A gente criou um movimento chamado Novo Futuro Tech, tem mais de 20 mil alunos inscritos lá, isso bem orgânico. Mas aí quando eu olho, de novo, quando eu olho para a educação do ensino médio, que é a responsabilidade do Estado, né? Então o que eu fiz? Sou deputado estadual, vou olhar para todas as obrigações aqui que diz, né, do governo do Estado. Se a gente quiser melhorar o futuro, a gente vai investir melhor aqui na base. Cara, a gente tem um problema grande, né? Se você chega no ensino médio e começa a visitar as escolas, em vez de a gente estar com a curva para cima melhorando, parece que a gente está com a curva embicadíssima para baixo, a gente está formando mal nossos alunos, muito despreparados para o futuro. Você acha que ainda tem, assim, a gente brinca que a gente vive no extremo ocidente, né? E fora das cadeias mundiais de produção de qualquer coisa, né? Científica, acadêmica, produtiva, qualquer coisa, né? Existem exceções, né? Notórias exceções, mas está longe de ser a regra a gente participar desse grande mercado ou da onde, né, tem as ideias e tal. Você acha que num salto de uma geração, né, sei lá, 40 anos, é possível que o Brasil se insira nessas cadeias a ponto de competir com outros players, outros países que têm a mesma pegada do Brasil, tipo Índia ou, sei lá, qualquer outro, Chile, México, independente da área que você está falando, mas porque me preocupa a gente ter esse déficit educacional que você acabou de dizer, e uma população gigantesca crescendo, tendo filhos e que talvez não chegue nem o negócio aqui, a gente esteja condenado a produzir banana, né, pro resto da vida. O pessoal do mercado falou que a gente é uma grande fazenda, né? Cara, eu não sei te responder isso, mas Roberto Campos, né? A gente não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E a gente perde várias e diariamente, né? A gente, um país, o clichêzão, né? Altamente rico em recursos naturais. O que pode fazer o Brasil dar um salto?
Cara, imagina que o mundo inteiro precisa dos nossos recursos naturais e só a gente tem. A gente tem uma grande fazenda porque a gente tem uma terra altamente produtiva, o nosso agro é competitivo e líder mundial, mas todo o resto a gente é muito ruim. Né? Eu lembro, e faz tempo isso, talvez já esteja pior, né? Acho que foi em 2009 que eu estava nos Estados Unidos e que eu vi que um brasileiro produz de segunda a sexta o que um americano produz segunda, né? A gente tem 5 vezes pior a produtividade de um americano. Por vários motivos. Um por baixo nível educacional, outro porque depois que você começa a empreender lá é muito mais simples, a reforma tributária, não, o nosso sistema tributário é um manicômio, então tem uma série de... E dentro da empresa... Tem uma série de estados te fudendo. E o próprio ambiente dentro da empresa também não é um ambiente que estimula a produtividade, né? Então muitas aí grandes empresas, elas não estão preocupadas também, né, localmente de ter essa pegada de estimular e tal, é muito mais a experiência e o negócio. Então, sei lá, cara. Mas eu acho que nas terras nativas delas, elas têm gente que faz isso. Sim. Somos nós que não temos. Você acha que é um tropicalismo de gestão? Não temos. A gente... Lá nos Estados Unidos, o cara, ele ser um college dropout é uma coisa boa lá. Ah, boa não. Assim, não que ele precise Mas ser. o Steve Jobs foi. Não que ele precise ser. Mas se ele for, ele consegue entrar na indústria, no sentido que a indústria está muito bem coaptada com a faculdade. Eles vão lá pegar os talentos da faculdade. É muito mais fácil você ter uma ideia e um projeto bom e ele vingar. Isso. Porque você vai ter muito menos outside que vão estar te... banana no caminho. Aqui você sai, exato, você sai da faculdade sem a oportunidade dada. Ninguém dá oportunidade. A ponto de um ambiente... Não. A ponto de um ambiente, é isso que você está falando, né? A ponto de um ambiente ser tão favorável que se você tem uma ideia boa, o ambiente é um mercado, vamos chamar de maduro, a ponto de permitir que os caras que tenham grandes ideias não precisem desse arcabouço de formação de diploma para poder executar a sua ideia, né? No que a gente tem na América é o mais próximo do laissez-faire. Essa que é verdade. Você fez intercâmbio lá, né? Fiz um ano de colégio. Fiz isso aqui. Eu fiz um ano de colégio lá também. Daí eu tinha as eletivas, escola em tempo integral, as eletivas que trabalhavam muito mais minhas vocações possíveis. Ao longo eu tinha matéria, meu inglês, quando eu fui pra lá, né? Eu sempre fiz escolinha de inglês aqui, mas eu fui descobrir que eu não falava porra nenhuma quando eu pisei lá e ninguém entendia nada que eu falava. Hi, que? What? Aí eu tinha matéria que eu era melhor, que eu tava no nível avançado, tinha matéria que eu era pior, que eu tava no nível menor, mas eu com 16 anos lá, tinha, né, consegui me destacar pelas notas, o que me ajudou a ficar também na universidade depois. Cara, ele estimula, né, estimula a sua produtividade. Eu tinha aula de falar em público, eu tinha aula de economia, de educação financeira, eu aprendi a programar, obviamente num curso, não lembro porra nenhuma, porque eu sou muito gente, mas não, lá eu aprendi a fazer um site em 2003. Depois nunca usei, não... Esqueceu, lógico. Mas, sabe, tipo... Marcenaria. Oi? Teve aula de marcenaria. Eu não tive, mas podia ter tido, né? Sim. Claro que o meu colégio também era um colégio bem legal lá. Sim. Mas num colégio mais básico você tem. Agora que a gente participou disso também no mandato anterior, está tendo um grande movimento de transformação de escolas para escolas em tempo integral. Então saiu do estado de São Paulo um grande acerto do Dória, ou um bom acerto, né? De 300 e pouco para 2.500. Mas no meio da pandemia foi muito tumultuado, pancadaria. Vai demorar um tempo prestou atenção nisso. Vai demorar um tempo até essas escolas conseguirem ter o programa bem organizado e bem executado. Só que daí o que tem na escola de programa de tempo integral que eu visitei? Tem o projeto de vida, o aluno como protagonista. Então o aluno começa a discutir com um adulto, muitas vezes pela primeira vez na vida, qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? E aí tem um tutor, porque na escola de tempo integral o professor fica dedicado só naquela escola. Na escola regular, às vezes o cara dá aula, a primeira aula numa escola, corre para outra, Sim. E aí não tem vínculo nenhum. Nas escolas de tempo integral, o professor acaba acolhendo melhor, acaba dando mais ferramentas para o aluno, se dedicando mais e está tendo resultados melhores. Claro. Só que a educação não é um negócio que vai fazer isso e rapidinho vai despontar. A gente tem algumas boas iniciativas, mas ao longo acho que a gente está indo bicado para baixo ainda, né? E, cara, você olha lá, a realidade de uma boa parte dos alunos da rede pública é desesperadora, cara. Uma família totalmente desestruturada,
a responsabilidade quase toda nas costas dos professores. Não tem saneamento básico. Volta para casa, vai estudar como? Vai ter que cuidar do irmão menor. Puta, a gente tá num momento bem... As nossas políticas públicas não têm funcionado. De novo, aí uma das coisas que me trouxe pra política. Você via a Dona Maria lá pagando muito imposto, porque é o imposto do consumo. Aí eu perguntava para as minhas alunas lá, né? Meu, você montou o salão, ganhou dinheiro, tá melhorando de vida, o que você vai fazer? As 3 respostas mais comuns que eu ouvia, né? Vou colocar minha filha numa escola particular, ou vou morar num lugar mais seguro, ou vou pagar um plano de saúde para alguém da família. Que supostamente a merda do Estado deveria fazer. Que ele acabou de falar, educação, segurança e saúde. Que é o básico do que deveria ser fornecido. Então, para mim, o Estado é o maior causador de desigualdade social. Ele cobra muito caro pro mais pobre, né? Alguns exemplos. Entrega uma merda de serviço, né? Então, a ferramenta a espada que era para você cobrou caro. A ferramenta que é pra você dar pra pessoa melhorar de vida, sim, na verdade você tá jogando casca de banana no caminho deles. Então, pra mim, o Estado é o maior causador de desigualdade. E você tá iludindo, né? Você tá iludindo que aquilo que você tá dando funciona. E aí o cara vai lá, né, no mundo real e não consegue sobreviver, né, cara? Aí vem o político populista que fala: o seu patrão é um cuzão, ele tá ferrando com a sua vida, eu vou... Quem bate cartão não vota em patrão. Vocês lembram? Burguês, E aí fode o Corinthians, né, velho? Era isso. E o novo, aí um dos desafios do novo também ao longo do tempo vai ser como é que a gente traduz essa discussão assim, olha, quanto mais gente tendo facilidade para empreender, para gerar emprego, melhor para todo mundo, né? Então a gente não está ajudando o patrão cuzão, a gente está querendo que a Dona Maria cresça, monte o negócio dela, em vez de gerar emprego para uma pessoa, gere para 3. Tem até um dado legal do Sebrae que 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Então, quando a gente fala de ajudar o empresário, a gente está falando de uma galera que ganha até 3 pau por mês com o negócio próprio, arriscando ali, não ter o salário no mês seguinte. Essas 99% das empresas geram 70% dos empregos, então, na maioria das cidades, a base da geração de emprego é de pequeno comércio. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas a melhorarem de vida. Aí tem até... queria falar desse exemplo, quando a gente fala de burocracia e não consegue medir muito, né? Antes de eu tomar posse, veio uma comerciante de beira de estrada. Vocês vão bastante para Campos do Jordão, para Ubatuba. E qualquer estrada gerida pelo Estado, pelo DR, né, que não foi concedida ainda, espero que o Tarcísio bata muito martelos ao longo do mandato. Sim. Tem lá aquela barraquinha mesmo. Barraquinha de beira de estrada. Banana, papaco, caranguejo, palmito. Todas elas têm que ter uma licença ali para estar ali. E tinha uma lei dos anos 70, porque ninguém revisou a lei, que dizia que os comércios de beira de estrada só podiam vender hortifruti granjeiros. Só podiam vender fruta e verdura, basicamente. Então ela podia vender a abóbora, mas não podia vender o doce de abóbora. Não podia vender o milho, mas não podia vender pamonha. Que loucura, cara. Só que, daí eu até fiquei refletindo isso. Provavelmente lá atrás, algum barraqueiro chegou para um político gente boa e falou, libera para eu poder vender minha fruta aqui na estrada. O cara libera o alface aí, brother. Né? Está liberado a vender fruta e verdura na beira da estrada. Só que esses espaços começaram a virar um pontinho de acolhimento ao turista, vender produto artesanal, vender o produto da roça ali perto. E agora, em 2020, na época, né, 2019, não sei se por uma denúncia ou por algum motivo, começou a ter uma fiscalização muito grande em cima dessas barraquinhas, porque eles não estão vendendo só mais fruta e verdura, né? Tem lugar que você entra que tá vendendo um monte de coisa. Queijinho artesanal, que é outro problema que a gente conseguiu mudar a lei também. Daí, imagina, a gente tá pagando imposto pra caralho. Aí tem fiscal do DR, fiscal do Ministério Público, todo mundo lá dando multa, dificultando a licença dessa turma de renovar a licença num lugar que eles estão já permitido pelo DR. A gente conseguiu mudar uma lei. Chuta quantos comerciantes de beira de estrada tem só nas estradas. Cara, que curiosidade, não tenho a menor ideia. Chuta o número aí. Puta, cara. 400. Muito mais. Muito mais. 4 mil. Um pouquinho mais. 7 mil. 5 mil. Cara. 5 mil barraquinhas de beira de estrada.
né, eles estavam se juntando ali, estimam que tem, você pegar 5 mil vezes 3, 4 empregos que cada uma gera, normalmente na área rural, que é num lugarzinho mais afastado. Cara, tá falando de emprego direto, num ambiente onde o Estado não chega. Não chega. Onde acaba sendo um lugar de banheiro, de acolhimento, de vender o produtinho artesanal que o cidadão escolhe comprar um queijo sem selo. E tava tendo dificuldade para revisar. A gente conseguiu melhorar essa lei, né? Até tem um monte de gente brincar, o deputado das barraquinhas. E a grande parte dessa turma colocou a minha cara lá na hora. Cara, isso é lindo, brother. Isso é sensacional. Isso porque, é melhorar... E outra, isso é liberdade. Liberdade de livre associação. Exatamente. Eu tenho uma coisa, você tem o teu dinheiro, eu quero trocar. Você quer trocar? Esse copo por esse aqui? Se quiser trocar, a gente troca. E tá valendo, entendeu? Isso é defender a liberdade. Isso é defender a liberdade individual. Se o cara se coloca como liberal, ele tem que fazer isso. Ele não pode ceder ao coletivismo. Entendeu? Ah, não, porque aí talvez aquilo prejudique ou por um outro motivo. E a gente sempre vai achar isso em 1 milhão de... Isso aí eu consegui aprovação por unanimidade também. Eu fui explicar pro PT, pro PSOL. Eu falei, cara, quando você viaja, você provavelmente compra o queijinho daí lá também. É pra eles. Então, o meu mandato inteiro eu fiquei tentando entender, cara, tem uma boa porcentagem que a gente não concorda, mas até a gente chegar lá, tem muita coisa que dá pra gente fazer que eu, como político, eu podia ter ganhado muito tempo apontando o dedo na cara da turma quando eles falavam uma asneira lá, mas eu preferia não brigar para um negócio que eu sabia que não ia mudar uma lei, era só um discurso para fora, para quando eu chegasse lá e falasse assim, olha aqui, os 5.500 barraqueiros de beira de estrada. Ou depois, quando a gente foi brigar pelo queijo artesanal, a gente conseguiu também reduzir a burocracia para a produção de queijo, mel, de alimentos artesanais de origem animal, né? E na briga foi eu, um cara do PT e a Marina da Rede. Marinelou? Marinelou. Porque daí cada um teve o seu público provocando eles. E aí quando a gente chegou, viu que era um grupo totalmente diferente, tentando combater uma burocracia, mas é isso. Não, e tem os pequenos produtores, né, cara? O cara tá fazendo ali o queijo dele e tal, tá preservando uma receita tradicional da família e quer tornar aquilo um business e o cara... E era muito complexo ele ter o selo de inspeção do CIF Estado, lá, né? O CIF é federal, federal, o CIF é estadual. Estadual, cara, Mas olha que loucura puta que também, pariu. E você tem o SIM. Aí eu entro pro suco de Não, Brasil. então, é isso aí, por favor. Fala disso, porque vai tomar no cu, é isso Aí mesmo. você tem o SIM, Selo de Inspeção Municipal. Você mora em Santo Antônio do Pinhal, você pode vender em Santo Antônio do Pinhal. Aqui, em Campos do Jordão, aí não pode. serve, tá? Esse produto é ruim. Aí entra o selo de inspeção estadual também. Daí você pode vender, superou, você pode vender no estado inteiro, mas não pode vender... Passou para Minas, não pode. E tem o CIF, que daí é o federal, né? Agora, e aí esse foi um dos outros, o MAPA durante o governo Bolsonaro também teve bastante elogio que eu vi de cervejeiro artesanal. Essa era outra briga que eu não consegui ter tempo para... Se eu tivesse conseguido na cerveja artesanal, você já tinha me chamado um ano antes pra vir aqui. Não, velho, puta, pena que você não conseguiu ser reeleito. Vou passar pro Léo agora. Mas o MAPA foi muito bem reconhecido por... O MAPA é o Ministério da Agricultura, né? Porque... Agora tem o SIM, o Selo de Inspeção Municipal, o Selo de Inspeção Estadual, que a gente conseguiu desburocratizar, mas ainda a régua é alta, e o CIF. Depois eu até... Minha tarefa agora, vou ter que ver como é que foi, mas há uns 4 meses atrás, eles criaram uma regra que, se você tiver o SIM, o Selo de Inspeção Municipal, você podia cadastrar numa plataforma lá do MAPA e falar, olha, eu tenho o Selo de Inspeção Municipal, me inclui na lista dos artesanais aí e já tá liberado o CIF pra você vender no Brasil inteiro. Legal. Então, isso é legal. Não precisava ter que chegar nisso em 2022, mas, porra... Fast track, né? Você fala, isso, porra, cara tô legitimado pra quem compra meu produto. Você tem um agente estadual, você tem um agente público dando uma caneta pra você, dizendo, olha... Já que o agente público é o problema, né? Sim. Você tem um agente público dizendo, olha, você tá liberado. Você vende aqui, né, pra essa região e ninguém reclamou, tio. Você, né? Não, cara. Tem uma lei que nem nos Estados Unidos isso é consenso também. Mas nos Estados Unidos tem a lei da comida livre, né? Cara, o seu cliente é o fiscal. Então, de novo, quanto maior a escala, maior o risco, ok. Mas se só vende para o cliente pessoa física,
vai trabalhando, só se inscreve aqui, só avisa a gente que toca você tá se inscrevendo e toca o pau. Porque o seu cliente vai ser o seu... Baixo risco, né, cara? Se você tem um restaurante pequeno, se você não vai vender em escala, né, tem o problema da cerveja lá, da Bex, né? É Bex, não. É o Baker. Na mesa do rapaz, né? Da Baker. Pô, a gente pode discutir se tem que ter um nível tá certo, pode ter um nível de exigência. O alto risco pode ser olhado ali, talvez, pelo Estado. Alguém vai ter que ter. Você pode ter uma auditoria privada, que seja, mas... Você sabe, cara, faz sentido alguém ter um carimbo ali pra dizer que... Eu acho que é uma questão de premissa, né? Você parte do princípio que o empreendedor é um cara honesto. Né? Então, o que ele está fazendo ali, ele está vendendo, boa fé e tal, e não sei o quê. E o sistema, né? O Estado parte do que você está errado, que você é um bandido, que você quer expropriar o cara que está trabalhando para você e que você não quer pagar imposto. Olha que loucura. Em contrapartida, o servidor público parte da boa fé do... Né, tem o... Sim, só dele, ele tem a boa fé pública. Porra, por que o cara que tá do outro lado tentando gerar emprego... Não tem? Você tá falando, então, você é servidor público, você tem boa fé, você não é... Calma aí, deixa o cara da boa fé olhar o seu... deixa ele julgar. Sabe que essa era a definição de privilégio no ancião regime. Você ia falar isso, cara. Eu juro por Deus que eu ia falar isso. Privilégio vem de privilégios, né? De lei privada. Tem uma lei para vocês e tem uma lei para quem faz parte do nobiliário. No caso do ancião regime, eram os nobres. E que é top-down. E o clero. Exatamente, eram os nobres e o clero. É a mesma coisa. Então, fala que não tem privilégio. Se você entrou nessa casta, você tem um privilégio, uma lei privada. E é bizarro, porque, de novo, a revolta do terceiro estado foi que só eles pagavam os impostos, os outros não pagavam os impostos e tinham privilégios. Foi essa a crise. Cabeças rolaram, que a gente não quer que role. Não quer que role. E senão minha cabeça vai rolar, então nós temos Por tempo. isso precisamos de prudência. Precisamos de prudência e precisamos da Alux, meu amigo. Agora tá lá, mete lá pra nós aí, PV. Você que já fez besteira aí hoje, mete pra nós lá, garotinho. Olha lá, Alux Investimento, www.alux com 2 L's e X investimentos.com. Quanto tempo que tá no mercado, cara, Caião? 15 anos no mercado, conversando com a galera, dando ali, explicando, sentando, falando, cara, puta, vai por ali, talvez seja uma boa, nós estamos vendo aqui. Cara, é aquela conversa, né? Aquele café gostoso. Sabe o que eu conversei com o Ronaldo ontem? Seguinte, os caras, eles, como todos nós, percebemos que temos um déficit em investimento no exterior. Sim. Então, assim, todo mundo hoje está procurando uma segurança, está querendo olhar para fora, dolarizar seu investimento, mas ninguém sabe quantos % da carteira você vai colocar, qual tipo de ativo que você vai utilizar, se vai comprar dólar direto, se você vai pegar um ETF de dólar, se vai comprar de uma empresa na bolsa. Como você vai se expor ao seu dinheiro ao mercado internacional. Perfeito. E, inclusive, eu estou mudando isso na minha carteira. Então, conversei com eles, deram uma ajeitada e estão aptos e falaram, seguinte, quem vier na primeira conversa aqui com a gente, bater um papo sobre dolarização, ganha 10% de desconto no trabalho dos caras. Planejamento ali? Planejamento. Opa. Então, eu deixo a sugestão, porque para mim já foi ótimo, já dei uma mudada, a bolsa aí caindo, e mudei o meu plano de jogo graças a Alux Investimentos. Então, gente fina demais. Ronaldo Bella, Alexandre Sandoval, www.alux.investimentos.com, meu amigo. Eu acho que vale muito a pena. Eu só vou te falar uma outra coisa. A gente estava discutindo aqui até agora, mas tá valendo, eu entendo. Tem o cara que tá a favor de dar vacina, de não dar vacina, mas tem uma coisa que a gente tá sempre contra. Sabe o que é? O que é? O Estado em geral. Tudo bem, entende? O Estado como, eu diria... indutor de problemas. Não, como coação mesmo, entendeu? Como o que faz você obrigatoriamente tomar decisões que você não gostaria. Certo? Isso não é uma coisa que acontece no dia a dia com a gente? Você pensa,
Na própria cerveja aqui, ó. Quantos por cento tem aqui de imposto? Fato. 50% de imposto. Como que o cara vai produzir uma cerveja? Fato. Sabe por que eu tô falando isso? Porque nós temos a nossa cerveja. E só temos mais 10 caixas de cerveja. Então entre em contato. Não vai adiantar, porque nessa hora já vai estar... Ah, você quer uma PV? PV já levou. Vai pagar a caixinha? Vai pagar a caixinha, PV? Vai. Não, e assim, né, cara, dentro do que você estava falando, né, eu acho que todos nós queremos matar o Estado, né? Então a gente discorda sobre a forma de matar, né? Uns querem matar de forma mais abrupta, né, de execução, e outros querem matar tipo envenenamento, né? Vai mais lento, dá tempo de alguém pular fora, proteger os vulneráveis. Então assim, mas é indiscutível que do jeito que tá não funciona, é indiscutível que do jeito que tá demais e gera todas essas distorções e foi isso que, né, motivou a gente a conversar sobre isso, né, cara? A gente discorda sobre a velocidade e a forma de morte. Tem uns que, né, que querem de um jeito, outros que querem de outro, mas é inegável que o que traz o ônus que isso traz para o brasileiro, especialmente para o brasileiro pobre, cara, é um negócio bizarro, né? Se você já acabasse com o Correio, você já me deixava... O ano 2023 já estava ganho para mim. Eu tenho ambições tão baixas, sabe, Sérgio? Se você acabasse com o Correios, eu já era uma pessoa mais feliz. Falando em ambição baixa, refletindo com vocês, assim, depois que você está na política ali e você vê o que é possível, a morte... Se a gente conseguir mostrar para a população que um dos problemas dela é o Estado, né? Porque é muito fácil ser populista. Então eu sou bem gradual, porque eu acho que na prática a gente só vai conseguir devagarinho. Só que eu não sei, tipo, eu falei de 3 leis que eu consegui mudar e melhorar, mas ao mesmo tempo depois, puta, do lado das aprovações lá foi um monte de outras. Eu brincava que a melhor lei que eu podia fazer na Assembleia é dar férias 11 meses do ano, que daí a gente só ia ferrar vocês por um mês. A gente perguntou por Melão aqui, né, de uma política que na discussão com ele a gente falou de uma política passiva versus uma política ativa, no sentido de a política passiva seria essa de você criar muros de contenção, né? E uma política ativa em termos de proposição, né? Aquela política que você fala, eu quero mudar e tudo mais, né? E a gente chegou num consenso de que, né, era muito mais premente, necessário e imediato essa política defensiva. Sem dúvida. Né? Coveiro, estilo Gilson Marques. Você concorda com isso? Como é que é? Sim, é que é difícil de explicar o tamanho da ameaça para a população, entendeu? A gente brincava, né? Todo mundo do Novo ali chegou achando que a gente ia ser atacante, chutando a porta, e o melhor papel nosso era de zagueiro, barrando. Foi o que eu falei no caso específico da desburocratização. A gente chegou falando, vamos revogar, e chegou uma hora que a gente falou, cara, a gente está enxugando gelo, vamos colocar uma barreira aqui de alguma forma, que foi o Código de Defesa. Foi vetado muitas coisas no projeto que ajudavam a barreira a ser mais alta. Mas, concordo, cara. De novo, a nossa vida, acho que a gente concorda na maior parte das premissas, né, de entendimento econômico e político, a maior parte a gente conseguiu furar a bolha. Eu vou dar um exemplo, até dei para um amigo esses dias. Logo que eu ganhei a eleição, aí uma amiga da minha mãe de Ubatuba, que mora em Ubatuba, falou, eu queria muito que você conhecesse uma cooperativa de reciclagem aqui da cidade. Eles ficam literalmente no transbordo, no lixão de Ubatuba. E eu, claro, vamos lá. Fui lá e eu acho que eu fui o político que mais visitou lá com eles, no meio do lixão mesmo. Sim. Tomando café e pensando em solução. Mandei um recurso para que eles pudessem ter uma estrutura melhor, porque eles geravam já alguns empregos para parte da sociedade que ninguém olhava, e ia aumentar bem a produtividade, ia aumentar o número de recicláveis, ia gerar mais emprego. Aí na hora da eleição, eu nunca perguntei de voto de eleição para as meninas que lideravam lá, eu sempre fui parceiro, ajudando elas a regularizar a cooperativa. Aí quando chegou perto da eleição, eu falei, meninada, vocês vão me ajudar aí? Aí eu olhei o Santinho. Puta, que susto que eu também, né? É 1,30 e o resto tudo 13. Caraca, cara. Aí eu falei, meninas, vou perguntar pra vocês, né? Por que me explica, né? Só pra saber. Me explica aqui. Elas falam assim, olha,
a vida inteira... Por que a gente vota no PT, né? Na vida inteira nossa, minha, especificamente, daí foi uma que era ainda mais petista. A minha vida inteira, o único grupo que chegou aqui na gente era do PT, que sempre foi parceiro, acolhia, conversava com a gente. E, sabe, eles se sentiam em casa com a turma. Se você for pensar por essa lógica, você devia ser tudo 30, porque faz 40 anos que você conhece essa turma, vocês nunca conseguiram melhorar nada. Eu, em 1 ano de conversa com vocês aqui, ajudei vocês a regularizarem a cooperativa, a ter o espaço adequado, mandei recursos para vocês gerarem mais emprego. E na hora de lembrar do Top of Mind, você lembra do cara? Tinha que ser tudo. Não, tinha eu lá para estadual, mas o resto era... Pô, então vocês tinham que ser novista raiz, né? Sim. É mesmo. Eu falei, vocês estão... Pô, é isso. O político tem uma habilidade de te dar o mínimo e convencer você de que ele está salvando sua vida. E a gente não sabe vender esse peixe aí, não sabe mostrar esse valor que a gente consegue gerar. A gente claro que eu tenho um viés partidário, mas assim, a gente quer ajudar a gerar emprego e o cara fala que a gente defende o patrão cuzão. Sim. Porra, como é que a gente vai traduzir isso para a população, cara? É o caminho do pathos e o caminho do logos, né? Você tem a lógica do teu lado, você tem a razão do seu lado, mas aquela coisa que é mais confortável acaba levando o eleitor ou quem vai decidir pro outro lado. No final ele não vota com a razão, né? Isso. E não é nem questão de classe social, né? Eu brinco também, às vezes, até entre os amigos meus que estão mais estudados. Então, cara, parece que a gente aprendeu um monte de coisa na nossa vida pessoal. Quando a gente vai discutir razão e tal, quando a gente vai discutir política, a gente pega tudo, embrulha e joga no lixo, né? Não, e tem um fator que é uma lei... tem uma lei natural, né, cara? Que a gente brinca aqui no podcast e sempre fala, né? O picareta pode fazer em 1 minuto mais perguntas do que o sábio pode responder em 100 anos, né? Então, assim, o cara joga pra torcida e aí você que se vire pra se justificar por que você tá sendo honesto. Vamos ver quem que é o picareta e quem que tá falando a coisa certa. Infelizmente temos tempo e temos nosso querido pitch do livro. Caião, explica pro convidado e para quem não conhece o que é o pitch do livro, rapidamente, a primeira parte, a segunda parte. Camara vai apresentar os livros, por favor. Sérgio, a primeira parte é mandinar. Então, assim, baseado na nossa conversa, a gente trouxe 3 livros aqui que a gente está lendo, ou que tem a ver contigo, ou que cara, tava no carro, ou que tava na mala. São 3 livros que a gente trouxe para participar conosco aqui dessa conversa. Então, a primeira fase é você, no exercício mais mandinar possível, dizer quem trouxe qual livro. A segunda fase a gente vai avaliar isso e aí cada um vai vender o livro para você. Um minutinho. Pitch do livro. Um minuto. Elevator pitch, e aí você vai escolher qual você vai levar para casa. O que você achar o melhor pitch, você vai levar para casa. Por favor, fala quais são os livros, Camara? Primeiro, eu vou dos mais antigos para os mais novos. Começo com Sófocles. Vamos lá atrás, hein? Édipo Rei. Bom, Édipo Rei, enfim. Genial. Genial. Édipo Rei. Bota aí. Segundo, vamos para um cara razoavelmente perto. Cícero, Para Saber Envelhecer e a Amizade. 2 clássicos. 2 clássicos. Um pouquinho mais novo que o outro. Terceiro, bem mais novo. Deu no New York Times, de Larry Rotter. Genial. Meu amigo, quem que trouxe qual livro? O que você chutaria aí? Eu vou chutar aqui o Édipo Rei, nosso amigo Camara, que é mais filosófico. Isso tá difícil, hein? Cícero. Caião, Para Saber Envelhecer e a Amizade. Opa. Caião envelhece bem, né? Cara, eu gosto desse texto, cara. Eu tô com esse Larry Rotter. Sobre amizade. Beleza. 1, 2, 3 e... 0%! Nada. Mas tá bom, mas é mandinar. Era parecido, velho. É sempre assim. E outra, ou é 33 ou é... Razoável, 0, tipo... Cara, 50% não dá. Tá no mesmo padrão da educação brasileira. 50% não dá, entendeu? Tá no padrão ENAD. Velho. E os temas eram parecidos. Essa foi a melhor da noite, velho. Os temas eram parecidos. Né? Era. Vamos começar então. Eu tentei avaliar como vocês lidaram com o papo aí. 1 minuto cada um. Quem quer começar aí?
Caião. Quem falou por último? Então, beleza. Reginho, vai. Então, beleza, é o seguinte. Cara, eu te trago um cara que é Cícero. Esse cara viveu ali de mais ou menos 102, 106 a.C. até 43 a.C. Inclusive teve uma briga com o Marco Antônio ali, que acabou dando ruim pra ele no final da vida, tá? Mas aqui dentro tem duas partes do tratado da filosofia que ele escreveu, porque ele era um cara que, ele participou de campanhas militares, era um orador, era um advogado. Então ele teve muita influência na transmissão do pensamento grego pro romano. Ele foi um cara que deu uma latinizada no que a Grécia tinha de bom para trazer para a vida. E por que eu trago isso aqui para você? Por causa da amizade, tá? Hoje em dia, com redes sociais, cara, esses relacionamentos que a gente vê que são mais superficiais e egocêntricos, não tem nada mais importante e duradouro do que você conseguir boas amizades e pessoas que estão do seu lado. Então isso aqui é um guia que vai te mostrar como sentir, perceber e ter ao seu lado bons amigos. O que ele dizia? Uma vida sem amigos não é uma vida que é válida. Por isso que eu trago o nosso querido Cícero para você. Uou! Foi um minutinho. Foi bem. Então, aqui, amizade e envelhecer não tem nada melhor que isso. Vamos lá. Então eu vou de Sófocles. Boa. Isso é bom, hein? Esse é um dos bons. Obra clássica, né? Obrigação. É de porra, é foda, Esse é o locus clássicos da tragédia grega. O Reginho Só que é escrito em poesia. O Reginho falou, o que é bom dos gregos, então isso aqui é bom dos gregos. Isso. Mas é o Caio que tá falando? Não. É o filósofo. Sabe quem que é o filósofo? Aristóteles. Então isso aqui, pelo um dos neurônios, né, um dos cérebros mais inteligentes que habitou esta, né, miserável terra, considerou isto aqui uma das obras mais geniais que já foram escritas em forma de verso, em forma de teatro e tal. E isso aqui, né, você fala, porra, mas isso são os gregos antigos, tal, não, mas Nietzsche, né, disse assim, ó, cara, quando ele estava discutindo as leis e como essas leis permeiam a sociedade e tal, ele usou como ilustração. Tá bonito, você merece até uma cervejinha. Esta obra aqui. Então, assim, cara, quer saber o que tem aqui? Eu não vou te contar. Cara, na boa, tem aqui, ó, 100 páginas, velho. 100 páginas, vale a pena? Esse é o meu pitch. Boa. Bom. Meu pitch é muito mais comezinho. Tá bom, tá gostoso. Meu pitch é muito mais comezinha. Eu gostei do Ed. Meu pitch é muito mais comezinha. Meu pitch é muito mais trivial. Para de ser... Essa humildade. Para de ser humildade. Beleza. Ele quer pelar pela humildade. Zé Simplão. Vai, Zé Simplão. É o pitch, não é pela humildade. Não vem com essa. Não fode, não fode. Ele é simprão, ele tem uma pegada. There's a catch. E qual que é o catch do livro? Catch do livro é o autor do livro. Bom, o autor do livro é um cara chamado Larry Rotter. Ele trabalhou para o New York Times de 99 a 2007. Ocorre que em 2007, Rotter escreveu um artigo falando quanto que o Lula bebia. Vou repetir. Ele falou que o Lula era um pinguço no artigo. Bom, o Lula sai do Planalto a ordem de cancelar o visto do Larry Rotter. 3 dias depois. Essa ordem seria cumprida não fosse o ministro do STJ cancelar o cancelamento do visto. Depois de um certo tempo, o New York Times trouxe os advogados, fizeram uma carta de retratação. A lei valia nessa época. Permaneceu. Mas eu queria só mostrar que, certa feita, um americano radicado no Brasil escreveu que o Lula era um preguiço. Qual que foi a resposta do Molusco? Expulso ele do país. Só para pensar que se fosse um governo de direita que tivesse pensado em fazer uma coisa dessa, meu querido, a história seria outra. A gente lembraria dessa história. Então eu trouxe o Larry Rotter, o livro deu no New York Times, um livraço só de contos e histórias que ele escreveu sobre o Brasil. Tem de pano de fundo essa história do Larry Rotter com o Lula. Genial, mas o elevador subiu, desceu e desceu, né? Com 8 minutos de pitch, a novela do Larry Rotter, genial, muito bom. Meu querido amigo, qual dos livros que você escolhe, Sergião, você vai levar pra casa? Isso aí. Fala, escolhe qual que você quer, meu amigo. Cara, eu como um cara mais simprão, como eu disse, eu tô na dúvida aqui, deu no New York Times e esse que
me toca aqui. Não, aquele é muito complexo. A amizade, né, cara? A amizade você sabe que aqui dentro, meu amigo, você imagina um cara que tava, que era um orador, que escreveu isso antes de Cristo nascer. Então, assim, a amizade, ela vem antes da misericórdia. E só por isso já vale a pena você entender o que é... E eu só falei da amizade, porque tem a outra parte do livro. No prefácio desse livro, entendeu? Que é a arte de envelhecer. Vocês apostam dinheiro? Não, é só glória. No prefácio. Conta pra ele que é só glória. Fala pra ele que é só glória. Fala pra ele que é só glória. Bragging rights. Não, e outra, na boa. E na boa, você... Cara, Cícero, na boa. Quem escreveu isso aí mesmo? Quem escreveu isso aí? Larry Rotter, no prefácio, ele fala assim: um dos motivos que me fez permanecer no Brasil foi que certa feita eu entrei por um barzinho e estava escrito no bar: por favor, não batuque na mesa. E ele, como americano, pensou: que raios de país é esse que tem que ter um aviso pra não batucar? Cara, isso aí ele falou assim: vou no banheiro. Daí tava escrito: não fazer xixi fora. É isso. Aí ele foi pegar o elevador pra ir embora. Verifique se o elevador tá aqui. É isso, cara. Você tá querendo ler Larry Rotter, não é Cícero? Aí você tá fudido. Você não quer ler Cícero? Cara, Cícero, tem uma passagem com Catilina. Passagem de Catilina. Esse cara defendeu a tese dele perante o Senado de Roma. Ele foi cônsul. A tese desse cara era permanecer no Brasil. Essa era a tese dele. Ele foi cônsul. Muito mais aqui agora. Eu só sei uma coisa: se o João Apolinário tiver assistido esse negócio, tem 2 ou 3 contratados pra Polishop no canal. Foi cônsul romano e o filho dele também foi cônsul romano, só pra colocar. Cara, isso era antes de Cristo. Tanta coisa aconteceu. A gente falou bastante. Foi 8 minutos de pitch. Tá bom. Qual dos dois vai levar, meu amigo? O senhor já foi eliminado, irmão. O meu já foi eliminado. O senhor já caiu. O xixi foi longo. Já caiu. Sófocles não resolveu. Querido Sérgio Vic. Aê, meu querido, muito obrigado. Eu tô tentando entender ainda o que tá rolando. Aê, cara, porque isso aqui parece uma competição. O Camarão não ganha faz 3 primaveras que ele não ganha. Tá bom, tá valendo. Parabéns, Camarão. Puta livro. Eu fico feliz que eu mantive o meu. Então tá bom. Porque isso aqui você perdeu, tá? Vou te falar que no final você perdeu, mas tá bom, tá justo. Mas o que você não perdeu foi nossa admiração, meu amigo. Isso aí, velho. Porra, muito obrigado. Que legal, velho. Que papo legal. Parabéns. Mesmo atrasando 1 hora. Que isso, velho. Você tá de brincadeira, velho. Isso aqui é... gosto total. O negócio é a gente vir trocar ideia. É isso aí. Esse que é o nosso tesão aqui. Então, cara, a gente agradece de coração por tudo. Você é um cara que tem uma origem lá do interior, foi atrás. Hoje, pô, tem um puto exemplo pra todo mundo. Infelizmente... Por pouco. Por muito pouco. Eu sinto na pele, porque eu botei os numerozinhos lá, 30.500, né? Exatamente. Puta, eu lembro até o número. Cara, que você continue nessa jornada. Espero que você tenha um futuro brilhante pessoalmente e na vida pública. E a gente só tem que te agradecer de coração. Deixe suas redes pra galera. E obrigado pelo espírito público, né, cara? Ter pessoas com esse espírito público e com essa vontade de contribuir, de enriquecer o debate, de organizar o debate, cara. Eu acho que é muito disso, né, que a atividade política do Brasil precisa, né, cara? Total. Então, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela presença aqui e venha mais. Até a próxima. Legal, turma. Eu que agradeço muito. Obrigado pelo livro, pelo convite. Não sei se vocês sabiam, acho que eu nem falei aqui ao longo, né? Vou estar ajudando um amigo de vocês também. Hoje virei chefe de gabinete da liderança do Novo na Assembleia, então vou ajudar o Léo Siqueira no mandato dele. Que legal, cara. Um cara incrível, que eu admiro demais também. E a gente vai estar dando sequência nas pautas que eu falei aqui. Parabéns. Potencializando um cara que tem muito mais competência que eu para fazer um bom trabalho na Assembleia também. Enfim, a briga continua, né? Continuarei na vida pública ajudando com uma outra ótica, em breve, talvez como candidato de novo. E fico muito feliz de poder compartilhar aqui um pouco da jornada do mandato e da política e do que eu penso com vocês. Fiquei feliz, obrigado mesmo. Até a próxima. Nós agradecemos de coração Caião, Camara, Sergião. Junto. Falou, PV, seu arrombado. Até a próxima. Tchau!